Olá, meu nome é Caleb e eu quero viver para sempre. Oi, eu sou a Juliana aí. Você está no arquivo confidencial. Oi, meu nome é Luana e participar do Arquivo Confidencial é a realização de um sonho. E você está ouvindo? O nome Do livro! Aê! A minha fase de aventura ia ter a ver com eleição, mas depois dessa eu achei que eu tinha que mudar. Prioridades. Não, e realmente, de fato, participar do arquivo confidencial não é pra qualquer um, meu. Já fizemos 2 arquivos confidenciais aqui com o pessoal da casa, né? A gente já tem o episódio com a Ju, já tem o episódio com o Caleb, então se vocês não escutaram, escutem. Tá aí no nosso arquivo não confidencial, mas o arquivo do podcast mesmo. Mas hoje é dia da Luana. Hoje é dia de celebração aqui. Hoje é dia de... Ela disse que não tem problema falar 3 horas. Se o programa tiver 3 horas, vocês que lutem, né? Não, dá pra ouvir em várias louças, né? Tipo, várias limpezas aí, né? Vamos... Saudações aí para os sagitarianos, melhor signo, Ever. Coisa mais sagitariana possível de dizer, né? Isso. E surpreendentemente chegamos em dezembro. Ainda não chegamos, porque hoje é dia 30 de novembro, a nossa gravação aqui, mas vocês que estão escutando, que estão no futuro, já sobreviveram a novembro. Mas de qualquer forma, temos grandes planos para 2021, vocês aguardem. Mas ainda não acabou o ano, porque ainda tem o aniversário da Luana, que já foi nesse programa. Não é mesmo? Foi confuso essa linha temporal minha aqui. Isso aqui é tipo Dark, né? Pra gente ainda não teve o aniversário. Pra vocês já aconteceu. Já, exatamente. Eu fiquei meio confuso, comecei a fazer as contas meio Nazaré, assim, sabe? É dia 2, né, Lu? Então, dia 2, vocês vão estar só 2 dias atrasados. Não, ainda dá tempo de dar totalmente aceito mandar parabéns e presentes para a Luana, pensando que ela está fazendo desapego. Então, não mande coisas muito grandes, tipo móveis e sofás para ela. Se quiser Que tipo de amigo você acha que eu tenho? Eu não sei, eu só tô dando dica aqui. Milhares de ouvintes aqui do podcast. Vou te dar de presente esse sofá-cama, 3 lugares. Mas assim, eu ainda sou a favor das pessoas darem os parabéns pra Lu. A gente vai, nem que a gente avise antes, mas tem que dar os parabéns pra Lu. Então, enfim, não mandem o sofá-cama, mas mandem parabéns, assim, acho que... Mandem biscoitos. Exatamente. Comida é uma coisa que, né, acaba logo, pode ser uma boa alternativa de presente aí, gente. Sim. Quem tá ouvindo esse episódio já sabe, né, o livro que a gente vai falar, mas antes disso a gente vai fazer o arquivo confidencial aqui, já que a Gil puxou o tema e falar um pouco do longo caminho de leitura da Lu. Certo, Lu? Tô nervosa. Vamos lá, Lu, fazer chuva ou sol no dia que você nasceu? Brincadeira. Pior é que a minha mãe era hippie, né? Então ela tinha que fazer. Por exemplo, no dia que eu nasci, era uma quinta-feira com uma grande lua cheia. E aí ela tava muito doida das drogas lá que deram para ela, provavelmente, porque ela fez cesárea, e ela teve uma visão com São Jorge. E aí o meu nome é Luana, por causa de lua, porque minha mãe teve essa visão. Então. Meu Deus, Luana! Mas melhor que seja Luana do que Georgia. Sei lá, Georgia. Bem colocado. Geórgia, né? Não, seria Geórgia, mas não seria. E eu acho que Luana eu ainda saí no lucro, porque se fosse menino, os meus pais estavam pensando em Amon-Ra. Pais loucos, né? Se vocês tiveram pais hippies, comentem, me contem como vocês sobreviveram. Cara, olha, a minha mãe tinha uma amiga que era, né, hippie, e aí os filhos era Sol e Lua. E aí o menino, eu acho que ele não gostava muito disso, mas a mãe dele se referia a ele como vem aqui meu astro rei. Eu não sei como tá Sol e Lua hoje em dia, né? Hoje em dia Sol e Lua É muito bom, né?
É metade, tipo, adoração e metade trollagem. Exatamente. Exato. E é uma coisa meio Game of Thrones, né? Meu sol e estrelas. Exatamente, Né? exatamente. Eu queria saber como tá Sol e Lua hoje em dia, mas um abraço. Aí, Sol e Lua. E eles podiam brincar de eclipse, né? Podiam chegar na frente das pessoas. Desculpa, mas isso seria maravilhoso. Assim. Pois é. Mãe, a gente tem um presente pra você aí, faz a brincadeira. Você sabe? Eclipse total, né? Quando eu tô nervosa, eu faço piada sem graça. Não, foi boa. Foi ótimo. Mas vamos lá, Lu. Enfim, você já disse que veio de pais hips, mas, enfim, como é que foi a sua infância, né? Mais... Vamos direcionar para a parte de leituras mesmo. Você lembra como você começou a ler? Enfim, como é que foi seu começo de leitora? Meus pais não são leitores, nenhum dos dois. Hoje em dia, a minha mãe está furiosamente espírita, então hoje em dia ela lê bastante literatura espírita, mas na época não. E então não foi bem deles que eu peguei isso. Mas eu acho que os meus pais eles identificaram muito cedo que eu gostava. E aí, da forma deles, eu acho que eles sempre fizeram o possível para me incentivar, assim. Eu lembro, por exemplo, que eles compravam muita revista em quadrinho para mim. Teve um ano glorioso da minha vida que eu tive assinatura das revistas Disney, as do Mickey eram as que eu mais gostava. Que inveja, hein? Assinatura era tipo meu presente maravilhoso, né, cara? Era ser muito dono da bola, era maravilhoso. E aí depois você podia trocar as revistas, né? Enfim. E eu tive também, eu já comentei isso aqui no podcast, mas eu tive a presença da biblioteca muito forte na minha vida. A biblioteca da minha cidade ficava do outro lado da rua do trabalho da minha mãe. Qual Então, a sua cidade, Lu? Fala pra gente. É uma pergunta complexa. Mas é que a gente vai entrar porque eu acho que tem a ver também, né? Eu nasci em Salvador, na Bahia, mas eu me mudei com 4 anos para uma cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul, que se chama Taquara, que é uma cidade pequena. E tinha uma biblioteca pública, que era uma biblioteca muito pequenininha, assim, muito limitada, mas ao mesmo tempo muito maravilhosa para mim, assim. Foi lá que eu tive toda a minha trajetória, assim, eu frequentei essa biblioteca até sair da cidade, assim, até a minha adolescência. Então, eu comecei lendo coleção Vagalume, tinha uma coleção lá de clássicos da Abril que eu amava, depois eu tive a época de Agatha Christie, fui passando, assim, por vários momentos, sabe? Tinha muita coisa de literatura brasileira, né, clássica, então li muito Jorge Amado, li Érico Veríssimo na adolescência, que para mim foi tipo uma revelação, assim, até hoje O Tempo e o Vento é uma das séries da minha vida, e fui passando, assim, mas era isso, era uma biblioteca que tinha algumas limitações de conteúdo, não tinha nada muito jovem, assim, por exemplo, eu só descobri que existia um cara chamado Pedro Bandeira adulta. Mas, Lu, voltando ainda desse começo com a biblioteca, mas você tinha também hábito de ler livros mais infantis ou não? Você já passou para algumas outras coisas um pouco mais elaboradas, vamos dizer assim? Nessa biblioteca Não, tinha também? Tinha, eu lembro do Menino do Dedo Verde, eu lembro de algumas coisas, lembro inclusive, eu tenho na minha mítica pessoal que esse foi o primeiro livro que eu li, sabe, livro mesmo, sem tantas gravuras, eu tenho, não sei se foi esse, né, é impossível lembrar, mas tinha algumas coisas mais de criança também. Tinha esses clássicos da Abril que eu amava, que eram essas versões, tinha versões para crianças dos clássicos e tinha as versões para jovens, né, que já eram livros mais grossos. E esses clássicos de escola também, né? Tipo, não sei se vocês passaram, mas Cachorrinho Samba, que são uns livros bem de alfabetização mesmo, assim, Cachorrinho Samba, a própria coleção Vagalume, o Para Gostar de Ler. Então, tudo isso que outras pessoas tiveram nas suas respectivas escolas, eu tive na biblioteca pública. Então, é um lugar que até hoje eu tenho uma lembrança muito boa, assim, porque eu passava muito tempo lá, assim. Era um lugar muito legal de ir. E é isso, ficava perto do trabalho da minha mãe, então era muito prático. Assim. Mas, assim, Lu, além dessa cidade, só pra gente, né, porque você falou qual é a sua cidade, você viajou pra caramba também, né? Você mudou bastante durante a sua vida. Vamos dar um pouco de aula de geografia aqui para as pessoas. Por onde você passou? Conta um pouco pra gente. Na verdade, eu quase não me mudei.
deixa eu reformular. Eu quase me mudei várias vezes. Eu tive essa primeira mudança, que foi de Salvador para o Rio Grande do Sul. A família da minha mãe é do Rio Grande do Sul, e a minha mãe ama Salvador de todo o coração. Eu tenho certeza que ela teria ficado lá para sempre com a vida hippie dela, mas eu acho que assustou muito ela criar uma filha sem o apoio da própria família. Né? Ela tinha planos para ela própria, certíssima. Ela queria voltar a estudar, queria trabalhar, e por mais que ela fosse casada e meu pai fosse um pai presente, é difícil, né? Você não ter um apoio ali de um avô, de uma avó, de um tio. Eu acho que isso, na minha imaginação, pelo menos na minha concepção do que aconteceu, pesou muito para minha mãe. Então ela resolveu voltar para o sul. Então eu tive essa mudança, que foi a mudança principal, e ela foi uma mudança muito complexa para o meu pai. É muito difícil você ser um baiano no Rio Grande do Sul. Eu sempre falo isso e as pessoas dão risada e acham que é um pouco de piada, mas na verdade eu tive ao longo da minha vida momentos ruins, assim, de um preconceito que eu acho que eu considero até grave, mas foram momentos muito pontuais, porque afinal eu fui para lá com 4 anos. Então, como eu ouvi muitas vezes durante a minha vida, eu nem parecia baiana. Né? Então, eu passava meio desapercebida. Meu pai não. Meu pai tinha muito sotaque, meu pai se vestia diferente, ele quase tinha valores diferentes, assim. E, de repente, ele foi para essa cidade pequena de interior, muito conservadora, e ele sofreu muito. Ele nunca conseguiu um emprego no Rio Grande do Sul. E ele chegou a escutar durante processos seletivos. Falaram isso abertamente para ele: seu currículo é bom, mas a gente prefere contratar alguém daqui mesmo. A gente não sabe como o time iria lidar com alguém de fora, né? Como se ele tivesse vindo do Afeganistão, né? E não, sei lá, da Bahia. Ou o clássico também, que eu já ouvi muitas vezes na minha vida: o ritmo de trabalho do baiano é um pouco diferente, a gente não sabe se a gente se adaptaria. Então, assim, na época eu não tinha noção disso, né? Eu só tive noção disso mais velha. Mas para o meu pai foi muito difícil, porque a gente faz tanta piada e parece tão engraçado, mas, na verdade, isso mostra pensamentos que estão muito enraizados nas pessoas. E aí vem a questão, né? Será que, tendo um gaúcho e um baiano para contratar, quanto não pesaria esse tipo de preconceito, né? Então, o meu pai, o que acontecia com ele é que ele não conseguia ficar no Rio Grande do Sul. Ele acabava ficando desempregado. E aí ele tinha que ir para fora. E era meio mágico, porque ele realmente chegava na Bahia, estalava os dedos e estava empregado. Assim. Então era realmente uma questão de um preconceito muito enraizado naquela minha região, né? Que pode ser visto como um preconceito com pessoas de fora, mas com nordestinos de um modo geral, pelo menos na minha leitura. E aí meu pai passava tempos fora de casa, né? Ele trabalhava com obras, então ele ia para outros estados, assim, e eu lembro da gente quase se mudar algumas vezes. Eu lembro da gente quase se mudar para o Ceará, a gente quase se mudou de volta para a Bahia. Então, a gente chegou aí, lembro da gente procurando uma faculdade para minha mãe, em Salvador. Mas, no fim, eu acho que para minha mãe pesava muito isso de ficar distante da família. Então, a gente acabava voltando. Né? Então, eu sempre morei no Rio Grande do Sul, mas eu quase fui para vários lugares. E eu tive isso, né, do meu pai estar fora e eu ir passar tempos com meu pai. Que às vezes era um mês, às vezes era um semestre, né? Então, a gente não tinha muita grana na época, mas meu pai, ele sempre fez muita questão de eu ficar com ele um tempo. Então, ele se desdobrava e eu ia. E aí, nesse sentido, sim, eu conheci vários lugares, assim, que para nossa condição social, assim, era um imenso privilégio, né? Eu fui, por exemplo, para o Amazonas, que eu sempre conto, que eu tinha, sei lá, uns 12 anos, e eu fui para o interior do Amazonas, que era onde meu pai estava fazendo obra. Então, eu conheci pessoas que tinham onça pintada, eu fiz carinho em onça pintada, eu brincava com macaco, sabe? Toda essa visão estereotipada, que no fim é uma visão maravilhosa, a gente só não percebe isso. Eu tive isso para uma criança, foi maravilhoso. Assim. E eu acho que essa questão da viagem, eu acho que o meu pai, ele me ensinou muito o que significa viajar, assim, não no sentido de mudança, mas o que significa você fazer uma viagem de verdade, assim, você entender a viagem como privilégio. Então, o meu pai, ele fazia questão, eu muito tímida, ele fazia questão que eu conversasse com as pessoas, que eu fosse gentil com as pessoas, que eu experimentasse todas as comidas. Ele não come nada de diferente, mas eu tinha que comer maniçoba, eu tinha que comer tucupi, eu tinha que comer tudo que tivesse lá à disposição, porque ele queria muito que eu experimentasse. Então, eu acho que
o respeito que nunca tiveram pelo meu pai, o meu pai me ensinou a ter pelos outros, né? E entender isso, de você viajar e conhecer outras culturas e repensar os seus valores e ver que o seu modo de vida talvez seja só um dos modos de vida possível, que outras pessoas têm outros modos de vida, né? E meu pai é muito assim, ele é uma pessoa que tem muita capacidade de encantamento, assim, ele é capaz de ficar horas fotografando uma garça numa ponte, horas olhando um prédio, e meu Deus, o MASP não tem uma coluna central de sustentação, e olha que incrível. Ele se encanta muito por tudo, assim. Então eu acho que eu tenho muito isso, espero pelo menos que eu tenha disso, sabe? De gostar de me mudar, de me mover, de conhecer lugares. Mas morar mesmo, eu acabei morando sempre no Sul, conhecendo esses lugares pontualmente. E aí, mais velha, sim. Eu acho que ele transmitiu o bichinho da mudança. E aí, mais velha, eu morei em Salvador. Depois eu saí do Rio Grande do Sul, fui para Salvador, né? Depois vim para São Paulo, aí cansei de São Paulo e fui para o Espírito Santo. Aí cansei do Espírito Santo, vim para São Paulo. E agora eu estou me mudando de São Paulo de novo. Mas essa coisa do nomadismo, assim, o meu pai é muito nômade, ele gosta disso. E eu acho que ele, de alguma forma, transmitiu isso para mim. O que isso tem a ver com livros? Não tenho a menor ideia porque eu estou falando tudo isso. Mas eu acho que... eu acho que tem a ver com a sua leitura, da sua leitura, cara. Porque a sua leitura é muito... Eu sempre falo isso pro Caleb. Não é que a gente seja mau leitor, mas a sua leitura é totalmente diferente da nossa, sabe? Porque é isso, você tem uma visão diferente, porque você passou por várias coisas que a gente... Tipo, eu nunca saí de São Paulo. Eu viajei pouquíssimo na minha vida, sabe? Meus pais são muito fincados aqui, seus pais não, eles tinham essa visão mesmo, sabe? Isso ajuda muito na sua visão das coisas. Eu acho isso muito interessante. Eu ainda palpitando sobre isso, eu acho que ajuda na sua busca nas leituras, né? Você tem um olhar, assim, enfim, a gente vai te elogiar mais ainda mais pra frente, mas um olhar de buscar o diferente, né? De estar atento a essas outras não na mesma, né? Não na mesma condição, né? E eu acho que tem tudo a ver com isso, né? E você falou de viajar, de viagem, e tem a ver com essa coisa da descoberta, né? De sempre meio que estar impelido a isso, né? A descobrir o novo, a buscar alguma outra coisa, né? Sim. Mas enfim, então assim, você veio de uma família meio assim, ok que depois, né, mas deixa eu formular. Você veio de uma família que era contestadora mesmo, né, seus pais, então eles tinham essa visão de mundo mais diferente, né, querendo ou não, eles viajavam bastante, inclusive antes de você nascer e tudo mais. E assim, mesmo eles não sendo leitores, você acha que eles influenciaram no que você leu, tipo, por exemplo, na juventude, ou você foi aquela jovem que, tipo, vou negar meus pais e vou ser uma pessoa que vou ler clássicos, sabe assim? Como é que foi a sua juventude como leitora, assim? Eu acho que os meus pais não sabiam muito o que eu estava lendo, na verdade. Os meus pais, eles sempre... Anos 80, né? Anos 90, anos né? 80, exato. Mas eles sempre tiveram uma coisa de me deixar muito livre, assim. Eles não eram pais, por exemplo, que me acompanhavam na escola, que olhavam o boletim, que olhavam as tarefas. Isso não é uma crítica, assim, foi uma forma de criação mesmo. Então, eu literalmente podia ir na biblioteca e ler o que quisesse, e eles não tinham... Isso me tornou uma pessoa muito espaçosa, eu acho, sabe? Muito livre, assim, nas minhas escolhas. Eu acho que a adolescência é um período complicado, né? Eu acho que, com certeza, na minha adolescência eu dei bastante trabalho. Eu acho que a minha mãe, ela teve um processo muito interessante, que ela meio que virou a chave. Ela era uma pessoa muito livre, hippie, com visões de São Jorge, que de repente ficou muito conservadora. E eu não sei explicar como isso aconteceu, né? Talvez ter filhos mude um pouco a cabeça da gente. Não sei. Mas ela acabou ficando muito conservadora, de uma família muito conservadora. Então, acho que... Eu não sei se eu fiz isso, mas provavelmente eu devo ter pego alguns livros também para chocar. Mas eu acho que eles nem notavam. Acho que eu deveria deixar em cima da mesa, assim, para eles notarem, e eu acho que eles nem percebiam. Mas é isso, né? Eu acho que não tinha muitos livros novos. Eu não sabia que os livros novos existiam, porque tem isso também. Você não... Como que você sabia informação do mercado editorial nos anos 90? Você não sabia, né? Então... Até em 2020 é difícil, né? Até 2020 é difícil aí. Então, ouçam, vejam a nossa live do Nome da Notícia, que
Vocês vão estar informados, pelo menos. Isso aí, olha, segura esse merchan. Mas não tinha, era um mundo pré-internet, né? Não tinha. Então eu realmente não sabia o que estava acontecendo no mundo. Assim. Eu lembro que o único cara novo assim que eu li foi o André Bianco, porque ele fazia muito evento no Rio Grande do Sul, afinal de contas, né? E eu li o 7 dele, que eu acho que é o primeiro livro dele, do universo, né, dele, de vampiros e tal. E lembro de amar, assim, de falar, meu Deus, vampiros em Porto Alegre, que da hora! Eu amei, você não tem ideia de como eu fiquei, amei esse livro, assim, de paixão. Mas era isso, era uma biblioteca com muitas limitações, mas que ainda assim, poxa, era muito legal que existisse, sabe? Porque por menos livros que tivesse, ainda tinha muita coisa, sabe? E eu acho que ler, para mim, não era a coisa que eu mais gostava de fazer, era uma das muitas coisas que eu fazia. Assim, a literatura não tinha ainda um grande papel na minha vida. Assim. Eu fui muito criança de interior, de brincar na rua, de fazer 1 milhão de atividades. Assim. O que minha mãe podia me enfiar, ela me enfiava. Afinal de contas, eu precisava, né, estar ocupada e deixar ela em paz para ela viver a vida dela também. Mas eu gosto sempre, os livros sempre foram uma constante, assim, momentos mais, momentos menos, mas eles estavam ali, sabe? Quando eles precisavam, eles estavam ali. Quais foram os livros que te marcou nessa época? E você tinha as leituras da escola, que eram essas que a gente comentou? Alguma outra coisa te estimulou, te chamou a atenção? Como é que foi esse já começo de escolhas, né? Porque acho que a biblioteca que a gente consegue visitar nessa época, ou em qualquer época, ela te dá uma autonomia, né? De você tem um mundo todo ali que você pode tentar descobrir, né? Acho que você começa a fazer as escolhas a partir. Como é que foi para você esse processo da adolescência, né? Que acho que já começa a encaminhar para a vida adulta aí nas leituras. Deixa eu pensar. Eu acho que na adolescência eu descobri primeiro os romances de aventura. Então eu fiquei muito apaixonada pelo Alexandre Dumas. Eu lembro muito desse período da minha vida que eu li tudo dele, assim. Eu tinha muito essa fascinação por romances de cavalaria e essa figura do herói, do cavaleiro, era muito eu adolescente, assim. E eu lembro de um dia ver a série do Tempo e o Vento e achar o nome muito bonito. E aí pegar e o Tempo e o Vento para mim foi uma revelação no sentido de era um cavaleiro no Brasil? Porque assim, eu sempre fui fascinada por história, né? Já repeti aqui que eu sou uma estudante de história frustrada. Essa era a profissão que eu queria ter. Eu quis muitas profissões na minha vida, mas essa acho que era o top of mind da minha lista. E O Tempo e o Vento é muito impressionante, porque é a história do Brasil romanceada. E eu fiquei maluca com aquilo. Eu falei, meu Deus, como que ele consegue contar 200 anos de história de forma tão interessante, assim, eu fiquei fascinada com aquilo. E o primeiro livro é muito mítico, né? É o Rio Grande do Sul mítico. Então ainda são mesmo esses cavaleiros, esses heróis montados, essas mulheres. O Veríssimo, ele tem isso muito interessante, né? Que ele constrói a história sempre a partir de um ponto de vista masculino e feminino. Ele tem essa diferenciação de pontos de vista que é muito marcada na obra. E as mulheres são muito fascinantes também. E tem uma coisa tem até um pouco de magia ali, você tem um homem descendente de população indígena que tem visões, e você tem espaço para tudo isso, assim, era muito encantador, e era o lugar que eu estava, né, porque O Tempo e o Vento é a história do Rio Grande do Sul, do Brasil, consequentemente, mas muito do Rio Grande do Sul. Então, eu lembro desse livro na biblioteca, assim, do momento que eu peguei esse livro. Já citei também que na biblioteca não tinha todos os livros da série, então eu li meio sem muita ordem, porque a biblioteca tem isso, né? Você lê o que tem ali, né? Você não tem muita escolha. Mas foi incrível, assim. E aí eu comecei a ler outros do Érico, aí eu li Incidente em Antares. Pode falar, Ju. Não, é que você falou isso, eu fico imaginando, só contar uma anedota rápida. Teve uma vez que ia ter uma greve na Letras, e na USP no geral, mas na Letras também. E aí eu e o Caleb fomos para a biblioteca, vamos pegar vários livros, porque a gente ia ficar a greve inteira com esses livros. Primeiro ano a gente era jovem, achava que ia ler tudo. E eu queria muito Memórias de um Cárcere do Graciliano Ramos, que são só 2 volumes. Assim, aí eu descobri que cada edição parava num lugar diferente da história.
Ou seja, se você leu várias edições do Tempo e o Vento, pode ser que, tipo, cada pedaço, na verdade, sabe? Eu descobri, eu fiquei chocada que o livro 1 e o livro 2 não era uma divisão certinha. Então eu tive que achar os mesmos, tinha uma prateleira só de Memórias de um Cárcere. E aí eu sentei no chão e fiquei batendo data de livro para ver se era a mesma publicação. Para ver se, sabe, tipo, esse aqui continua aqui. Esse aqui, sabe, assim? Então eu fico imaginando você com o Tempo e o Vento, que, você construiu uma narrativa nova, porque... Com certeza. E você não tem escolha, porque hoje em dia você tem e-book, você tem livrarias, né? A minha cidade não tinha livraria. Você tem outras formas de talvez conseguir ler o livro. Quando você só tem a biblioteca, é aquilo ali, é o seu universo de possibilidades de leitura, né? E sempre assim, existe a possibilidade de ter perdido ou não ter comprado completo, mas se alguém roubou o volume 4 do Tempo e o Vento, olha, cara, você merece estar no inferno. Assim, Tem um lugar reservado no inferno. inferno. Assim, sabe, tipo, eu nem tô falando que eu sou contra roubar livro na biblioteca, não é essa a questão, mas roubar o volume da coleção é sacanagem. Roubar a coleção logo de uma vez. Não, só rapidinho, é que agora que eu lembrei que tava falando disso, meu avô, quando eu comecei a frequentar a sebo, ele pediu para que eu comprasse para ele, acho que era o volume do meio do Tempo e o Vento, porque ele também tinha lido totalmente, ele tinha lido o começo e o final, faltava o meio. E aí eu olhei assim e eu vi que e para achar a edição certa para ele ler realmente o meio que ele não tinha lido, sabe? Foi um inferno, eu lembrei disso agora, eu tinha apagado isso da memória. Afinal, 7 livros, né? Você conseguiu um perdido. Mas eu lembro de ficar muito empolgada e aí ir para os outros clássicos brasileiros. Foi aí que eu li Graciliano, que eu li Jorge Amado. E eu tá muito empolgada querendo que eu conversar com outras pessoas e todo mundo era na postura do sentar lá, Cláudio, né? Tá bom, mano, beleza. Guerra dos Farrapos, quem se importa? Mas eu tive outra coisa maníaca nessa época, que foi a descoberta das histórias em quadrinhos. Porque eu lia muito gibi quando era criança. E lia muita Disney, basicamente. Eu nem tinha Turma da Mônica, era Disney mesmo. E aí eu tinha um namorado que era o nerd clássico, que tinha 5.000 revistas dentro de casa, e ele que me apresentou ao mundo das HQs, e foi uma revelação, assim, para mim. Foi ele que me mostrou os medalhões, o Neil Gaiman, o Alan Moore, ele tinha muito mangá também. Então, assim, a casa dele, em algum momento da minha vida, virou a biblioteca, a minha biblioteca, porque ele tinha tudo de mais legal do mundo. E isso sim era compartilhável, porque muitos amigos nossos, amigos dele, inclusive, que ele me apresentou, também gostavam muito de quadrinhos. Então, nesse momento, eu tive essa experiência de uma leitura um pouco mais social, né? De você ler e discutir, discordar e brigar, né? E quando você é adolescente, você é muito passional, né? Histórias em quadrinho, você é mais passional ainda. Então, você discutir quem é o seu personagem favorito se torna logo uma grande guerra, né? Todas as discussões, sei lá, DC versus Marvel, as coisas tão inúteis, mas que rendiam tantas conversas. Então, eu tinha isso de estar lendo muita literatura brasileira e sozinha, porque ninguém se importava, mas eu tive os quadrinhos também, que foi muito legal, assim, foi um momento da adolescência de ler muita coisa, muito autor, muito título, e compartilhar isso com outras pessoas. Mas só porque você tem um momento que você tá no Rio Grande do Sul e você vai para Salvador, é nesse período mais ou menos de adolescência, já indo pro fim do colegial, ensino médio, não sei como você chamava, né? Depende. Ensino médio, né, Jô? Aqui é geração. Não, aqui aí a aula jovem nesse podcast é você, representada por você. Eu tive uma infância muito legal, assim, muito boa, de ter muita gente legal perto de mim, de ter muito carinho e uma família muito presente. Porém, quando eu fiquei adolescente, eu comecei a ter muitos atritos com a minha família. Assim, eu, de repente, me tornei muito diferente deles. E eu nem sei explicar como isso aconteceu. Mas eles não souberam mais lidar comigo.
Assim, e é claro que eu tô falando que eles não souberam lidar comigo, porque sou eu que tô contando a história, porque, né, eu também devo ter sido uma adolescente bem difícil. E quando você é adolescente, você tá tudo à flor da pele, né? Você quer muito drama e quer muita briga, então possivelmente eu também não soube lidar com eles. Mas essa não é a Mas versão deles, essa é a versão sua, Lu. essa é a minha versão. Vamos lá, né? essa é Eu definitiva. criei É o esse único podcast arquivo com vocês. confidencial. Exato. É o único arquivo confidencial que a gente não vai trazer aqui sua tia Não vai te confrontar, ter. entendeu? Que é um arquivo confidencial do bem. A minha família, ela é muito religiosa, muito conservadora. Então, assim, os meus valores foram ficando muito diferentes. A minha postura foi uma época de muitas descobertas para mim, inclusive em relação à minha sexualidade, descobertas políticas também. Eu namorava uma pessoa que eles não aprovavam de jeito nenhum. E nessa época também eu fiquei doente. Eu tive uma síndrome que é bem comum, na verdade, muitas mulheres têm, que é de ovário policístico. E isso me acarretou muitos problemas, eu tive que ser internada algumas vezes e tal. E em algum momento eu tive que fazer uma curetagem. E agora eu vou falar algo que só vai fazer sentido para quem mora em cidade pequena. Essa notícia se espalhou de alguma forma. E como a curetagem é um procedimento que é muito associado a aborto, a notícia que circulou na cidade é que eu tinha feito um aborto. E a minha família, de alguma forma, acreditou. Eu acho que, na verdade, a nossa relação já estava tão desgastada, a gente já não sabia mais conversar, a gente já não conseguia mais lidar uns com os outros, que aí vira viés de confirmação, né? Qualquer coisa que acontece, você aceita aquilo como verdade. E eu lembro de falar, gente, mas vocês estão aqui no hospital comigo, vocês podem falar com o médico, perguntem para o médico. E elas falavam, e aí minha família falava assim, mas como a gente vai saber que você não convenceu o médico a mentir por você? Então não tinha escapatória, né? Eu não sei se dizer se foi exatamente isso, o ápice, ou se foi um conjunto de coisas. Tinha esse meu namoro, que era muito reprovado por eles também. Mas isso culminou numa quinta-feira da minha vida. Minha mãe foi me buscar mais cedo na escola e menos de 24 horas depois eu estava na Bahia morando com meu pai. Assim. Eu fui para a Bahia com a mochila da escola. Eu tinha um caderno de biologia ao invés de um pijama, sabe? Eu não tinha nada comigo. Eu cheguei lá sem absolutamente nada. E era o mês de outubro, assim, era tipo era o outubro do meu 3º ano da escola. Então foi uma bagunça. Então, de repente, eu fui parar em Salvador, na verdade, em Camaçari, porque meu pai morava em Camaçari, e eu perdi. Foi muito difícil, assim, porque eu perdi tudo. Assim, eu perdi minha família, eu perdi meus amigos, eu perdi minha escola. E para piorar, eu cheguei numa situação muito difícil, porque na época, a pessoa que era casada com meu pai, ela não me queria lá. E em defesa dela, ela também não teve muita escolha, né? Ela não pôde opinar se ela queria isso ou não. De repente, caiu de paraquedas alguém ali. E foi muito. Ela era uma pessoa. Enfim, não cabe nesse podcast, mas ela virou muito rápido uma pessoa muito ruim. Assim. Foi um momento de muita dificuldade, muita briga, muita violência, muito barulho. Assim. E, enfim, eu achava que era ruim com o Sul, mas eu descobri que poderia ser muito pior. E eu não conhecia ninguém em Salvador, né? Não tinha nada lá. Então, foi um momento que eu fiquei muito só. E era um momento antes da internet. Então, eu não tinha como me comunicar com os meus amigos do Sul. O lugar onde meu pai morava era um bairro muito afastado, assim, um bairro de periferia mesmo, que não tinha correio. Então, até mandar cartas era muito difícil. E nesse momento, eu descobri que os livros eram muito importantes para mim. Porque eles foram total, assim, a minha válvula de escape. Foi a forma como eu sobrevivi a tudo aquilo. Sempre quando as pessoas falam sobre para que serve livros, porque essa questão sempre vem, eu sei que isso é muito a nossa visão utilitarista e blá, 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 mas também ela é uma questão meio inesgotável, assim, né? Inescapável, na verdade. Você não tem como ler sem em algum momento discutir essa questão. E algumas pessoas têm respostas maravilhosas, né? Eu e a Jo, a gente está estudando um autor chamado Sebald, que ele fala sobre o compromisso ético do autor, de rever a sua história, sabe? Tratar de assuntos difíceis, porque literatura é a forma de você ver a história com empatia. E todas essas respostas são muito maravilhosas.
Mas para mim, sempre que eu penso em literatura, eu penso em fuga. E eu penso em fuga num sentido bom, porque a gente tem uma coisa de fuga como algo ruim, como algo, sei lá, você não é capaz de lidar com os seus problemas, então você foge. Mas, na verdade, é um lugar onde você pode se refugiar. É um lugar onde você tem um certo controle, é reconfortante, é seguro, e você pode ir e restaurar suas forças, sabe? E respirar fundo, e depois voltar para o mundo real e resolver seus problemas. Então, eu acho que os livros me deram muito isso nesse momento. Nesse momento, eu tinha muitos problemas com essa pessoa que morava com meu pai, né, com a minha madrasta, e eu tentava ficar fora de casa o máximo que eu podia. Só que eu também não tinha muito lugar para onde ir. Eu não tinha nem dinheiro, nem conhecia ninguém. Então, eu passava o dia andando de ônibus. Eu pegava um ônibus, soltava no final de linha e pegava o próximo, e assim eu ia, ficava o dia inteiro. E assim eu conheci muitos bairros. Eu ficava andando por Salvador inteira. E um dia eu estava num bairro em Salvador chamado Campo Grande, que é um bairro muito central, lá onde tem o Teatro Castro Alves, é um lugar muito famoso. E eu vi um prédio muito bonito e muito antigo que me chamou a atenção, e quando eu fui ver era uma biblioteca. E eu lembro muito da sensação de entrar na biblioteca e de ser um lugar muito familiar. Porque, por mais que eu não conhecesse Salvador e fosse uma estranha na cidade, eu sabia como uma biblioteca funcionava. Então, eu estava num lugar que era muito reconfortante para mim, assim. E era uma grande biblioteca. Foi, acho que, quando eu entrei, falei, porra, Salvador vai ser do caralho. Assim, eu acho que Salvador pode ser legal. Porque eu saí dessa biblioteca querida, pequena, e de repente eu estava numa baita de uma biblioteca com um monte de opções, assim. E eu nem lembro como é que eu fiz para conseguir fazer ficha, mas enfim, eu fiz a ficha. E era uma biblioteca que eu tive que pegar 2 ônibus e ficava mais de 2 horas da minha casa. Muito tempo depois, eu descobri outras bibliotecas, inclusive uma no meu bairro, que eu podia ir a pé, mas eu continuei indo nessa biblioteca, porque ela me fazia sair de casa, e isso era bom. E ela me deu uma rotina também, porque eu não tinha rotina nenhuma, não tinha trabalho, não tinha escola. Então, eu tinha que pegar o livro, ler em uma semana e devolver. Eu estava organizando a minha semana, assim. Então, isso me ajudou muito também. Sem contar saraus, que eu comecei a ir nessa biblioteca. Então, eu conheci pessoas lá. Então, foi meio que a forma como eu entrei no mundo de volta, assim, como eu reconquistei isso, sabe? E eu lembro que o primeiro livro que eu peguei, porque, cara, é uma sensação de Disneylândia, né? Você entra na biblioteca e tem todos aqueles livros que você sempre ouviu falar e você queria muito. E aí eu vi o Frankenstein. E aí, por isso que eu escolhi esse livro. Porque eu sempre ouvi falar no Frankenstein, né? Daquelas obras que o nome já foi incorporado na cultura pop, né? Eu nunca tinha lido. Então, eu lembro da sensação de pegar este livro e meio que estar no ônibus voltando para casa e lendo, sabe? Mas, enfim, peguei muitos outros e acho que foi isso, assim. Em primeiro lugar, os livros, que me ajudaram muito nesse momento, e segundo, as pessoas dos livros. Porque nesse lugar eu tive contato com pessoas que também me ajudaram. Então, por mais que a minha vida de livros tenha sido meio confusa, às vezes eu leio muito, às vezes eu paro, eu fico anos sem ler, e depois eu volto, eles estão ali. Nos momentos que eu precisei, nos momentos que eu precisei de ajuda, os livros ou as pessoas dos livros me ajudaram. Essa história ficou muito longa. Pô, mas puta merda, cara. Deu uma apertada aqui na garganta aqui. Eu só sabia das 24 horas, assim, estou chocada, Lu. Você passou por muita coisa de repente, assim, sabe? Não, e muito novo, Puta muito nova, né? Assim, tipo, velho, você não consegue. Você não sabe. Não, é isso que eu falo. Escola ainda, né? A chance de você ter, tipo, despirocado depois de uma coisa dessas, e sabe, tipo, era muito grande de ter dado muito ruim, sabe? E era totalmente justificável se isso acontecesse, sabe? Nada. A Lu só continuou no caminho aí do bem, assim, só para o pessoal, para a família estar clarado, falar, tá vendo? Sabia lá. A gente falou, 20, né? 20 anos depois, olha lá, tá lá, Zé Droguinha lá. Vamos falar um pouco do canal, então? Como é que... isso que eu ia perguntar, Lu, porque aí você tá aqui em São Paulo já vai fazer 6 anos, não é isso? Então, é mais ou menos nessa segunda vinda para São Paulo que você pensa em criar o canal, né? E como é que surge? Como é que, enfim, o que você assistia os vídeos? Como é que era para vocês? Quando eu vim para São Paulo da segunda vez,
eu resolvi que eu ia curtir São Paulo e espremer até a última essência que eu pudesse, assim, porque eu descobri que eu gostava de São Paulo em outra cidade. Eu vim para São Paulo a primeira vez, não gostei de morar aqui, achei tudo muito difícil, muito complexo, muito caótico. Fui para uma cidade menor e nessa cidade menor descobri que eu gostava de São Paulo. E aí nisso eu resolvi que eu ia conhecer os museus de São Paulo. Eu nunca entendi nada de pintura, de artes plásticas, nunca fez parte da minha vida, mas eu resolvi que eu ia fazer isso. E eu sou muito sistemática, eu daria uma ótima virginiana, assim. Eu sou muito sistemática, então eu resolvi, eu escrevi, eu pesquisava os períodos, e aí depois eu ia no museu, e aí Rafael, na época, falou assim, pô, mas você está gerando conteúdo, por que você não faz um blog? Blogs não faziam parte do meu mundo, internet não fazia parte do meu mundo ainda. Então, foi assim surgiu um blog que eu tinha sobre pintura, que se chamava Abstração Coletiva. Eu lembro que eu comecei a estudar impressionismo, e aí eu fui seguindo adiante. Né? E era assim, era meu hobby estranho, comprava muito livro de pintura, muito livro de artes plásticas, e amei, assim, foi um período divertido da minha vida. Por isso que eu até pensei em fazer faculdade de História da Arte, porque eu estava curtindo muito isso. Só que eu tinha muita vontade, o nome Abstração Coletiva vinha de um desejo meu de fazer sobre muitas artes. Então, na minha cabeça jovem, eu ia ter muitas partes do blog que iam ser de música, ia ser de livros, ia ser de muitas coisas. Obviamente que isso nunca saiu do plano das ideias. Mas aí eu resolvi que eu ia fazer sobre livros. E eu trabalhava com uma pessoa, a Bia, que ela adorava livros. Ela era dessas pessoas que devoram, que leem 50 livros em um dia. Ela gostava de livros muito específicos, ela gostava de YA, de romances. Foi ela que me apresentou aos autores modernos, digamos assim. Ela que colocou John Green na minha mão, ó, vai ler A Culpa das Estrelas, sabe? Ela me emprestou muita coisa. E ela que me falou, mas você vai escrever texto sobre livro? Você já viu o YouTube? Você já viu o canal de livro? Eu falei, não. Ela falou, tenta, pelo menos seria uma coisa diferente e tal. E eu tinha as minhas máquinas fotográficas da época do estúdio e tal, então eu achei, bom, pelo menos eu dou uma utilidade para isso, né? Tá aqui parado, pegando mofo, posso fazer filmagens e tal. E aí eu fui assim eu fiz o primeiro, tinha na minha cabeça que eu iria ler só livros contemporâneos, porque era um mundo novo para mim, eu só tinha lido Jorge Amado na minha vida, né? Então eu comprei o livro na época que era o hit do momento, que era o Garota Exemplar. Então, cheguei na livraria e pedi, moça, eu quero mais vendido do momento. E a moça me deu o Garota Exemplar. Foi o primeiro vídeo que eu fiz. E foi a primeira vez que eu pesquisei vídeos no YouTube também, resenhas de Garota Exemplar e tal. Então, engraçado, eu começo a fazer vídeos ao mesmo tempo que eu descubro o YouTube, porque foi uma sugestão de uma amiga, assim. Mas aí eu amei a plataforma, assim, eu curti o YouTube, hoje em dia eu tô super afastada, mas eu curti muito, assim, eu lembro de descobrir logo em seguida o canal da Veves, que foi um canal que eu vi todos os vídeos, enfim, várias, e eu fiz amigos no YouTube, porque de novo eu estava numa cidade que eu não conhecia, que era São Paulo. Então, num primeiro momento, o YouTube me deu amigos. Né? E foram amigos que se tornaram muito próximos, a ponto de, na Bienal, vir para minha casa. Né? Então, sei lá, a Bienal do Livro, aqui, eu ainda moro em São Paulo, né? Tinha, sei lá, 8, 10 pessoas dormindo na minha casa, gente dormindo nos corredores, assim, porque vinha todo mundo para cá. Então, foi muito divertido. Assim, eu conheci gente muito legal. Eu adoro o meu canal, eu acho que criar as resenhas, para mim, faz parte do meu processo de leitura. É o momento que eu paro para pensar no que eu li, que eu esquematizo minhas ideias. De novo, eu sou muito sistemática, então eu preciso colocar no papel, senão parece que o livro, sei lá, não se entranha em mim. Eu não lembro do livro. Se eu não escrever sobre o livro, daqui 2 meses eu não lembro mais sobre ele. Eu não lembro mais o que eu li, sabe? Então, eu mantenho o canal até hoje, principalmente porque eu gosto muito desse processo de escrever resenhas, mas sem dúvida, o mais legal do canal foi ter descoberto as pessoas, assim, muita gente. Então, algumas a gente até já entrevistou aqui no Nome do Leitor, que foi o Humberto, do Primeira Prateleira, a Nath, do Redemunhando, o Márcio, do Leitor 97, enfim, muitos outros. E é legal, assim, porque é isso, era novamente, dessa vez não, talvez tão triste, mas era um momento de transição de novo na minha vida, assim, de que as coisas estavam mudando novamente. De novo, eu estava numa nova cidade, etc, etc. E aí os livros aparecem, né? E as pessoas dos livros também. Só que dessa vez não foi numa biblioteca, foi no YouTube.
Lu, deixa eu te perguntar uma coisa. É que sempre tive curiosidade. Você tem assim, para os nossos parâmetros, que a gente chegou ali nos 2.000 assinantes inscritos do Explorador. Bom, se bem que a gente parou de fazer vídeo depois disso, né? A gente parou ali. Você tem um número grande de inscritos. Você já teve hate? De tipo, seu sotaque, como é que é isso pra você? Porque, tipo, eu lidei muito mal com hate, assim. A gente parou de fazer vídeo por muito tempo por conta de hate. Mas, cara, eu imagino que você deva receber muito mais hate do que a gente. Porque é isso, você tem um canal mais visto e tal. Como é que é isso pra você? Do tipo, e as pessoas pegam coisas bestas, do tipo, não gostei do seu óculos, não gostei do seu sotaque. Até chegar em coisas piores, assim, né? Eu nunca sofri muito hate com o canal. Eu acho que eu tenho amigos que sofreram muito mais do que eu. Assim, digamos que são amigos que têm alvos mais fáceis. Eu sofro o meu hate clássico no meu canal, que a gente até brinca entre os amigos que todo mundo tem um hate clássico, né? O meu é pessoas extremamente machistas. Então eu tenho. E assim, geralmente tem uns muito engraçados, que é isso que a Ju falou, assim, são as coisas idiotas. Eu tive alguns momentos de moda diferente na minha vida. Teve uma época que eu usava uns brincos de acrílico grande, então sempre tinha alguém para falar: que você está falando de Platão, que legal, mas evita usar esse brinco, ninguém te leva a sério com esse brinco. Evita o caralho, dá vontade de fazer, vai tomar no cu, velho. Consultores de moda, né? Batom também, muitos comentários de batom vermelho, que sempre travestido nessa ideia de as pessoas não vão te levar a sério. Se você usasse um batom mais neutro e uma roupa mais XYZ, você seria mais levado a sério. Quando quem está pedindo para ser levado a sério, sabe? Pelo amor de Deus. Mas isso é uma caixinha, né? A outra é sempre um machismo muito travestido de elogio. Porque eu sou uma pessoa muito padrão, né? Eu sou magra, eu tenho os traços finos, eu estou dentro de um estereótipo ali de padrão, enfim. Então eu recebo muitos comentários que são extremamente ofensivos, mas que parecem um elogio, ou na cabeça da pessoa era para ser um elogio, tipo, coisas do tipo: nossa, mas como você fala bem para uma mulher? Né? Não dá para acreditar que as mulheres que eu conheci, as minhas namoradas, nunca foram assim. Então eu recebo muitos comentários desse tipo, assim. Eu sou uma pessoa que faço vídeos curtos, né? Meus vídeos, eu tenho um formato lá que meus vídeos têm 5, 6 minutos. Eu recebo muito: essa primeira mulher que eu vejo que fala pouco. Que consegue ser concisa. Mas você responde essas pessoas ou você simplesmente bloqueia ou você deixa lá? Eu respondo. Eu acho da hora responder. Eu sei que eu não deveria fazer isso, porque é meio que bater palma para macaco, mas eu acho tão divertido. Só uma coisa, é o famoso elofensa, né? A minha mãe... Mas, gente, isso não é nem uma elofensa, gente. Não é. É que eu ia falar que a minha mãe às vezes é boa nisso, assim. Ela fala uma coisa achando que eu elogio, mas na verdade é uma ofensa, mas nem se compara a isso, assim. O da minha mãe, sei lá, a gente vai pedir pizza, eu sou conhecido por... Eu como qualquer coisa, né? Mas assim, não pode falar assim, né? Aí ela ia pedir pizza no lugar, não, mas você gosta, né, de qualquer pizza, né? Ela acha que é elogio. Não tá, né? Tipo, como pra você não tem tempo ruim, né? Isso podia ser assim, melhor, né? Eu acho que poucos dias atrás, eu tenho um vídeo meu que eu falo um palavrão. Nossa, esse vídeo, sempre tem alguém para me falar: evita, mantenha uma certa classe, não é bonito ver menina falando palavrão. Outro dia, uns 3 dias atrás, eu respondi um desses. Nossa, você perdeu pontos comigo porque no momento que falou palavrão. E eu sempre respondo: nossa, que pena, eu queria tanto esses pontos, o que eu posso fazer para recuperar? Pelo amor de Deus, eu preciso saber. Mas é sempre nisso, né? É sempre ou é um elogio, entre aspas, né? Ou é uma crítica comportamental. Né? Você não deveria falar deste jeito. Mas, de um modo geral, é pouco, né? Eu acho que eu estou numa caixa segura. Né? Tem que ter pessoas que são mais seguras do que outras para falar. Você tem que gravar os mais polêmicos, Lu. Começa a falar de política, sabe? Leon Marx. Fazer um foco de palavrão. O vídeo
Só você falando palavrão. Assim. Dicionário de palavrões, sinônimos. Lei do dicionário. Isso, pô. Lei do dicionário de palavrões. Não, então, é que você falou isso do brinco. Eu lembrei da. Eu vi uma vez a Tami reclamando no Twitter, porque acho que ela sempre teve o cabelo muito comprido, né? Bonito, aquele cabelo volumoso e tal. E ela fez franja. E ela começou a receber um monte do tipo, as pessoas vão ficar distraídas para a sua franja. E na verdade, você sabe, tipo, as pessoas vão ficar com a sua franja e não vão prestar atenção no conteúdo. Você devia. Cara, não é telejornal da Globo, pelo amor de Deus. Se ela quiser pintar o cabelo dela de vermelho, ela pinta, sabe? Pelo amor de Deus. Eu já recebi da franja também, porque eu também cortei franja. E aí tinha muito isso. Você parece mais nova com franja. Você deveria parecer mais velha para parecer que tem mais autoridade sobre o assunto. E tipo, eu não quero parecer nada, sabe? Não quero parecer mais nova ou mais velha. É muito bizarro, né? Muito bizarro não, né? É o patriarcado, o machismo normal, né? Mas assim, essa facilidade, né? Como que as pessoas, os homens, né? Pessoas não, os homens, né? Eles palpitam assim, né? Sem ninguém perguntar a opinião, né? Assim, tipo, invadindo, né? Mesmo. É que é meio maluco, né? Porque o hate que a gente tomou, a gente sabe até de quem veio e tal. Mas, assim, o que eu achei engraçado uma vez, esse foi o que eu ri, porque o resto eu fiquei mal mesmo. O que eu achei engraçado foi uma vez que a pessoa mandou parar de comer cheetos, porque a minha pele brilhava demais. Esse eu dei risada. Eu, tipo, valeu pela dica. Prefiro fandangos. E por que isso, Juliana? Você falou, mas a minha pele é maravilhosa. Minha pele é super boa, gente. Ela tá brilhando aqui porque tá calor, mas a minha pele é cinha e aveludada. Não é pra isso que você. E vai brilhar, você soa. Eu não vou passar pó pra gravar vídeo, sabe? Vai brilhar, porra. Você falar sobre o corpo da pessoa, ao invés de você falar sobre o conteúdo, né? Eu não tenho, tipo, eu tenho amigos mesmo, próximos, que comentam no meu vídeo, nossa, seu cabelo tá lindo, mas são amigos meus, né? Eles têm um espaço, eles conquistaram um espaço, um direito de falar, digamos assim. E mesmo assim, são elogios, são coisas legais que a gente fala para deixar os outros felizes, né? Agora, você fazer uma crítica negativa sobre o corpo... É isso, né? E eu fico meio pensando se a pessoa não consegue perceber isso, né? Eu sei que a resposta é não, né? Mas assim, do tipo, sério, cara, assim, se não for pra falar uma coisa legal ou uma coisa relacionada à opinião, do tipo, putz, olha, isso aqui eu não concordo com isso aqui, eu acho isso, velho, não fala nada. Assim, sabe? Tipo, isso não é o Twitter, assim, sabe? Tipo, você pode ficar falando mal aleatoriamente das coisas. Eu já pensei como você, das pessoas não perceberem. Hoje em dia eu acho que elas percebem sim. Hoje em dia eu acho que a intenção é realmente a voadora, é realmente machucar. Eu acho que é mais confortável para a gente pensar que elas não sabem o mal que elas causam, né? Parece que o mundo é um lugar mais legal, assim, do que ele de fato é. Eu acho que as pessoas, elas são más mesmo. E na internet, muita gente fala isso. E acham que você, na verdade, está trabalhando para elas, né? Do tipo, não, você está aqui me servindo, então você tem que me agradar. E que franja ridícula é essa que você cortou, sabe? Puta que pariu, né? Volta pro cabelo normal. Ah, não pode pintar de azul. Onde já se viu pintar de azul? Sabe? Tipo... Sim. Cara. E a resposta é sempre quem te perguntou, né? Exato. Dá vontade de falar assim, falar para as pessoas assim, antes de comentar, você pergunta isso. A hora que você for postar alguma coisa, se tiver a pergunta, quem te perguntou antes, você não coloca, então... Lu, você pode gerar uns boletos falsos e começar a mandar o link para essas pessoas, do tipo, aqui meu boleto. Falso nada. Faz uns boletos de verdade, vai que a pessoa paga. Não, você pode falar que você é membro torne-se membro sócio do Clube da Luana, e aí a partir daí você pode palpitar sobre a minha vida. E aí você ganha um dinheiro, quem sabe? Que louco, cara. Mas ainda para mim, eu ainda acho que é bem leve, assim. Eu tenho amigos gordos que têm canal, que sofrem muito mais. Eu tenho amigos gays, né, que têm o afeminado, né, o jeito que as pessoas consideram afeminado, que sofrem muito mais. Inclusive, eu tenho amigos que encerraram o canal por conta disso, porque o hate era muito pesado. Eu tenho a Nath, maravilhosa, que faz vídeos sobre política de vez em quando, e que recebe um hate bizarro.
Enfim, então é isso. Eu acho que comigo é só no sentido de eu vou me divertir um pouco com essa pessoa e gastar segundos preciosos da minha vida respondendo, sabe? Mas nunca foi algo Sim. que me prejudicou, que eu me importei, sabe? Não, eu fico pensando, Caleb, que ainda bem pelo meu estômago, porque o Caleb que cagava pros hate, né? Ou ele fingia que cagava, porque, tipo, eu ficava desesperada, eu ficava com gastrite, o cacete, e ele pleníssimo, tipo, Juliana, para de ligar com essas besteiras. Eu fico imaginando se a gente tivesse continuado o canal durante as eleições de 2018, eu acho que eu estaria morta. Não, acho que seria mais difícil, né? Acho que Estaria morta, tá de todo verdade. mundo. Porque a gente falava muito já, né? Se bem que nesse podcast até agora a gente não recebeu muito. Teve uma vez que a gente recebeu um comentário pediram pra gente falar menos de política e mais de livro, mas só também, né? Não teve nada muito. Mas no programa de 2 horas a gente fala bastante de livro, pô, tá bom? Sabe os piores hates que eu sofri? De autor. Autor eu já sofri muito hate. Por quê? Porque eles discordam da crítica, né? Isso eu já Mas, sofri. mais uma pergunta. Diga. Eu tinha uma questão quando fazia os vídeos, que eu não falava de livro que eu não gostava, né? A gente até conversou sobre isso, né? Mas por uma questão do tipo, eu achava que eu tinha que focar sei lá, nos livros que eu gostava, que eram maioria, assim. Hoje eu nem acho isso, assim. Hoje, enfim, pensaria diferente, pensando numa conversa, né? Pensando, sei lá, nos clubes de leitura que eu participo, o quanto de livro, às vezes o livro não é tão bom e a discussão, falar sobre ele me ajudou a ter uma outra visão, né? Mas como que era para você isso, Lu? E fala um pouco dessa relação com os autores. Eu falei isso no nosso último podcast, escutam, sobre hábitos de leitura, ficou muito bom, procurem lá. Mas eu citei nesse podcast que eu acredito, e eu realmente acho isso, tá? Que eu acho que uma resenha negativa, ela não é necessariamente ruim para o livro. Eu acho que a gente tem que ser respeitoso, e eu sempre procurei ser respeitosa, talvez em algum momento, sei lá, talvez tenha falhado nisso, mas assim, sempre foi a minha intenção ser respeitosa. Mas é muito comum nos meus vídeos, mesmo os vídeos que eu falo coisas ruins do livro, as pessoas comentarem que ficaram com vontade de ler. Muito comum. Então, essa minha ideia foi reforçada por esse tipo de comentário, né? Então, foram vocês aí que criaram o monstro. Porque eu acho que é tão complexo, né? O gostar ou não gostar de um livro, né? E eu acho que a questão é você não dizer para a pessoa não leia. É você dizer, esse livro me incomodou este aspecto. O que vocês acham? Leiam e comentem, conversem comigo. Né? Eu acho que o livro ele também é construído na discussão. E na discussão você precisa que pessoas com opiniões diferentes leiam, discordem e conversem a respeito. Então, eu faço resenhas, mesmo quando eu não gostei do livro, nesses termos que eu falei. Eu tento ser muito... explicar mesmo, assim. Eu também acho que a resenha não pode ser superficial, se você for falar mal, né? Não pode falar, esse livro é um lixo, gastei 2 horas da minha vida, né? Você tem que explicar, não gostei disso, porque acho que é isso. E é sempre o meu ponto de vista, que pode estar errado. Então, alguém pode ir nos comentários e falar, você não pegou a ideia do livro, na verdade era este o ponto que você deveria ter fixado. E muitas vezes eu já repensei. Eu tenho uma história muito clássica disso, que a primeira vez que eu li A Vida Privada das Árvores, eu não gostei do livro. E eu lembro de conversar com a Nath, e a Nath me fazer repensar o livro e eu ler de novo e eu entender. E isso, para mim, perfeitamente possível de acontecer. Assim. Mas, enfim, autores mais experientes geralmente não se importam, mas os autores mais novos, eles ainda são muito passionais, eles são tipo eu na adolescência, entendeu? Você tá xingando a mãe, assim. Então, eu já recebi e-mails ruins, muito ruins, já recebi e-mails do tipo, ou você tira esse vídeo do ar, ou eu vou processar você. Tipo, processar? Que país que você vive? Que mundo que você vive, né? E já ter tido... Na semana passada eu tive uma discussão muito feia assim, com o autor. Disso, né? De você falar mal e a pessoa levar muito na ferro e fogo, assim. Porque você, na verdade, não quer uma crítica, né? Você quer um elogio. Se não for um elogio, você dispensa, você não quer.
Então, acontece já. Os piores hates no meu canal foram por causa de autores, sem dúvida, assim. E é bizarro, né? Porque deve rolar uma ego search aí, né? Tipo, porque, né? Tipo, no sentido de ficar ávido para ver o que tá falando, né? E nas suas resenhas você é sempre tão ponderada, né, Lu? Assim, tão analítica, né? Assim, porque, assim, do tipo, não é pessoal mesmo, assim, sabe? Tipo, assim, E não é. por que que você escreveu o livro? Para receber elogio? Era essa a sua intenção? Ou era para criar um objeto que vai para o mundo e as pessoas vão ler e ter as suas próprias interpretações e discutir a respeito, né? Não, só quer tapinha nas costas, né? E aí você fica pensando se a pessoa realmente quer leitores, né? Ou só lançar o livro já basta e que as pessoas comprem para que ela ganhe algum dinheiro, né? Não precisa ler. Não, chegar ao ponto também de querer que eu exclua o vídeo do canal. Isso para mim é muito grave. Porque assim, quando eu não gosto do livro, eu não escrevo para o autor e falo, tira isso da Amazon agora. Eu me senti ofendida, eu não quero mais esse livro no mundo. Eu não faço isso. Né? Ó, vou Então, deixar meu livro na portaria, você vem pegar essa merda aqui, ó. Vem sim, pegar isso aqui. Paulo Coelho, tô queimando aqui, ó, na minha churrasqueira. Não faço isso, entendeu? Tipo, é o trabalho do cara, eu respeito, sabe? Ele escreveu, foi corajoso, jogou isso pro mundo, eu tenho um mínimo de respeito por isso. E minha resenha é o meu trabalho, né? Pode não ser o meu ganha-pão, mas é o meu trabalho. Eu li o livro, eu criei um conteúdo, eu lancei para o mundo. Por que que você iria querer excluir isso, né? A gente não sabe mais lidar com discordâncias de fato, principalmente quando é algo tão pessoal quanto um produto, um produto seu, né? Algo que você, uma criação sua. Ô, Lu, você lia muitos autores independentes, novos? Como é que eram suas escolhas de leitura nesse sentido do canal? Eu lia bastante porque eu gosto de fazer isso. Eu gosto muito de autor iniciante. Porque eu acho muito, primeiro, e muito empolgante ler alguém que ninguém conhece. Eu acho isso muito da hora. Porque pode vir o que for. Luana Né? hipster, Luana É hipster. muito bom, gente. Porque você ainda não está enviesado. Quando você vai ler uma Clarice Lispector da vida, eu tô só com a Clarice de exemplo aqui. Mas você já sabe o que esperar, né? O autor iniciante você é uma folha em branco, assim, pode vir o que for, né? E muita gente escrevendo de agora também. Que na minha trajetória de só ler autores clássicos, eu hoje estou muito fascinada com o que está sendo produzido nesse momento. Né? Então, eu gosto muito de ler autores iniciantes. Acho que eu consigo e consegui com alguns deles ter um diálogo muito legal, assim, não que eu seja uma grande crítica e, meu Deus, a nova Antônio Cândido aí que vai dar direcionamento, não é nesse sentido, mas de conversar mesmo, falar o que eu achei, o autor falar, nossa, discordo disso, mas achei legal saber a sua opinião, de ter uma troca mesmo ali, deles falarem da minha crítica, ó, acho que a sua crítica podia ser mais dessa forma, então, uma troca mesmo. Eu gosto muito de ler autores iniciantes, mas é muita treta, assim, é muito difícil. É mais fácil ler um autor que você vai elogiar mesmo, que o livro vai ser bom. E eu já falei isso também, mas eu acho que a gente aprende muito com crítica negativa. Eu acho que a gente aprende mais com crítica negativa do que com a positiva. Porque é muito difícil você explicar por que você não gostou. Tentem fazer isso, tentem fazer esse raciocínio, de racionalizar o seu não gostar. É difícil. Você tem que pensar o que foi exatamente que você não gostou, o que você acha que deu errado, talvez lembrar de um outro caso que tenha dado certo para você poder comparar e pensar. É um exercício de análise que eu acho muito bom. Então, eu achava que a troca com o autor era legal, mas para mim também, no meu próprio aprendizado de resenha, para mim era muito interessante. Assim. Mas não dá, é muito risco. A gente vai pro livro agora ou a gente quer fazer mais alguma pergunta? Eu quero fazer só mais uma observação. Faça a observação, Caleb. Como é que é no Louco de Palestra? Como é que é? Você tá no módulo? Uma parte. É, só uma parte aqui. Não, é que pensando no seu canal, Lu, a gente se conheceu quando você foi no clube, né? E sempre é curioso, né? Sempre, né, quando fui ver os seus vídeos, primeiro eu ficava impressionado pela síntese, né? Assim, poder de síntese é algo que eu acho bem, bem impressionante.
E é difícil ver mulher que fala pouco, né? Não temos. Eu e o Caleb não temos esse poder. O poder de síntese foi pra mim mesmo, então tá tudo Não, bem. Não, é que o que sempre me chamou a atenção nos seus vídeos, e depois, enfim, quando a gente começou a conviver muito mais, era a sua capacidade de leitura, assim, sabe? De análise, assim. Eu sempre tenho curiosidade, quando você fala que lê um livro, eu tenho curiosidade de saber o que você acha do livro. Porque acho que talvez até por conta dessas questões de visões de mundo que a gente falou e tudo mais, a sua capacidade analítica do livro e de sentir as coisas, para mim, é uma coisa que eu sempre admirei e olhava meio fascinado, assim, porque, cara, eu acho isso muito da hora, assim, sabe? Muito bonito e muito difícil, assim, sabe? Não só pelos vídeos, né? Mas porque é uma parada única, assim, sabe? Eu não sei, eu não tô sendo muito argumentativo aqui do porquê, mas, assim, é uma coisa que eu olho e falo, puta, isso eu acho muito impressionante, assim, sabe? Tipo, porque É um viés diferente, né? mas ao mesmo tempo é uma E capacidade, pontual. uma capacidade analítica, assim, tão bem acabada mesmo, assim, eu fico bem impressionado, assim, eu acho, eu vi vídeo pro seu canal para um projeto que eu fiz, enfim, simples, e tinha vários autores nacionais lá que você lia, e eu achava engraçado, porque eu já tinha visto várias coisas, e aí quando eu vi o seu canal eu ficava, esse lado nem passou pela cabeça, assim, mas é um olhar muito original, assim, sabe? Tipo, acho que isso é o que mais me impressiona, assim, sabe? E uma disposição de estar sempre disposto a buscar essas outras coisas, a encontrar esse novo e buscar esse olhar nesse caminho, assim. Eu sempre achei isso, cara, uma parada demais, assim, sabe? Que eu admiro, assim, acho incrível mesmo, assim. Eu sempre fico meio impressionado, assim, com as minhas amizades, assim, porque eu acho que eu sou uma pessoa muito sortuda, assim, eu tenho umas qualidades, assim, eu não tô falando que eu não tenho, né, mas eu fico sempre meio impressionado, assim, porque o clube de leitura trazia isso, né? Trazia essas outras visões quando a gente fazia presencialmente e antes da gente começar a conviver mais junto por conta da faculdade, né, a gente estreitou os laços na faculdade, mas no clube isso já me impressionava, assim, sabe? Tipo, eu fico meio impressionado com as pessoas ao meu redor, assim, às vezes eu fico meio olhando meio, olha que legal, assim, sabe? Enfim, acho isso muito legal, essa sua capacidade, e só queria fazer um elogio só. E me perdi no meio do elogio, né? Eu ia falar mais coisas, eu falei, não. Tá, como queríamos demonstrar que poder de síntese é da Luana. Neste podcast é da Luana. O resto aqui não sabe, começa a falar e se perde, entende? A Luana não, é isso que eu quero falar, acabou. Mas enfim, as pessoas não viram no vídeo e não vão ver no áudio, mas estava concordando com tudo que Caleb dizia. Eu acho isso muito impressionante mesmo, assim, falar com a Luana sobre outras coisas também, né? Não só sobre literatura, é sempre ver uma visão diferente das coisas. Eu acho isso muito impressionante. Muito obrigada. Tô sem saber o que falar. A opinião de vocês dois conta demais para mim. Vocês dois nem imaginam o quanto, assim. Eu sempre vi vocês, eu conheci, já falei isso, né? Conheci a figura pública de vocês antes de me aproximar mesmo. E conheci o Caleb no Espanador, no Clube de Leitura, a Ju também. A Ju acho que eu conheci primeiro pelo Leia Mulheres, né? Então eu sempre ficava, meu Deus, eles são tão legais, sejam meus amigos. E, enfim, ainda me impressiona quando o Caleb, no meio do podcast, fala que leu um cara dos Bequistão, sabe? Eu fico pensando, ai meu Deus, eu li Jorge Amado, que original. Então, esse podcast aqui é a coisa mais legal do mundo, assim, para mim. Eu ainda acho o projeto mais divertido de todos.
Ai, a gente tá tão fofo. É fim de ano, agora a gente começa a cantar assim. Hoje é um novo dia. A gente tá muito emotivo, gente. Vamos falar Mas isso é que sabe o que tá parecendo? Que é despedida, mas não, a Lu vai mudar de São Paulo, mas ela não vai se livrar da gente. A gente vai continuar esse podcast. Não, a gente tem Ela grandes só tá mudando de cenário. Quem estiver vendo no YouTube vai ver outro cenário, mas a vida continua aqui, ela não vai se livrar da gente. A gente tem grandes planos ainda, vamos, né? Peraí que a gente- Exatamente. Né, porque ficou parecendo um discurso agora de despedida. Não é despedida, gente, né? Só É que eu não tenho bem certeza se a gente vai conseguir virar o ano, Ju. É capaz de começar de novo. cai um meteoro, de repente. Eu não sei. Então, se 2020, na verdade, nunca acabou e a gente ficou preso num vórtice temporal sem possibilidade de gravar novos episódios, talvez essa seja uma despedida. E assim, e a parte. A gente gravava até de um certo jeito, né? Presencialmente, né? No nosso estúdio ali da Lua, ali, do Rafa. Nossa, né? O estúdio da Lu e do Rafa, mas nossa, que eu digo. E é engraçado, né? Porque acho que se realmente se pensar, apesar de a gente estar nesse tom, cara, eu acho que a coisa que mais me deixou, sabe, tipo, com o norte e seguindo em frente e até pontuando, né, de certa forma, o tempo e as coisas que a gente lê foi o nome do livro, né? Assim, foi tipo do projeto constante mesmo, assim, sabe? Eu tô revendo o Lost, que tá passando pela enésima vez na TV. E semana passada passou o The Constant, que é o episódio do Desmond. E é isso, né? Acho que de 2020 eu precisasse de que uma coisa que fosse minha constante ia ser o podcast, né? Assim, porque foi uma coisa que teve muito presente mesmo, né? Liga pra gente. Se der tudo errado. Pode deixar. Agora, Manda um zap. Esse episódio é perfeito. Esse episódio é perfeito. Vamos pro livro. Chega de emotividade, né, Rê? Não, a gente vai para um livro super triste, né? Não, mas é que legal. É um livro que fala sobre solidão. Não, é bizarro, né? Assim, o livro Não, eu queria falar, a minha, é que a Lu já respondeu o porquê do Frankenstein, né? Mas a minha pergunta, na verdade, ia ser: por que não foi o Érico Veríssimo? Porque eu fiquei com dó de vocês, de lerem 7 livros. Mas eu pensei no Continente, né? Que é o primeiro livro da série. E ele é um livro fechadinho. Sempre falo para as pessoas, tem medo de ler O Tempo e o Vento? 7 livros? Entendo o seu medo. Lê só o primeiro, porque o primeiro tem uma história fechada, é o melhor livro da série. Então, funciona. Mas é que não seria justo, assim, porque o impacto do Tempo e o Vento foi a série. Foi você ver esse cara construindo uma geração. Eu adoro livro de família. Você tem o bisavô, o avô, o pai, você vai vendo esses valores passando de familiar para familiar, de descendente para descendente. Eu acho isso muito fascinante. E aí eu acho que para você ter isso, você tem que ler O Tempo e o Vento inteiro. Até para você entender. Ai, sabe qual é uma coisa que eu quero morrer? Quando as pessoas. Eu não sei quem teve essa ideia brilhante de separar o continente em livrinhos. E aí o Capitão Rodrigo e o Na Terra, não é isso? E aí as pessoas leem o Capitão Rodrigo e falam, nossa, que personagem escroto, Érico Veríssimo escrotão, nunca mais vou ler esse cara. E aí abandonam. E, cara, ele é escroto. E é adotado em escola, né? Porque na época que eu trabalhava em livraria, eu vendia muito em época de começo de aula. E você tem que entender o Capitão Rodrigo, que é um personagem escroto de fato, como o início dessa linhagem masculina, sabe? Esse modelo de homem, de herói, que vai passando esses valores para a família, como isso vai se diluindo ou se transformando de alguma forma. Ele tem uma razão para ser escroto, sabe? Não significa que o autor fosse escroto. Eu quero morrer quando as pessoas falam isso. E muita gente já me falou isso. Não, eu li o Capitão Rodrigo, odiei, nunca mais quis pegar. Eu falei, cara, quem que separa um capítulo de um livro e vende como um livro à parte? Quem faria isso? É claro que não vai fazer sentido. Pô, Desabafei.
Não, é que eu também, eu fui descobrir depois também, né? Eu vi os livrinhos, e depois que eu entendi que saiu, aí que eu Eu falei, achei que era tipo algum tipo de spin-off, sei lá. Vai que o Érico Veríssimo fosse à frente de seu tempo. Eu não imaginava que era um trecho no livro, assim, É um quando eu trecho do vendi. meio, aleatório, assim. Vamos tirar esse pedaço aí, vou fazer um livro. Caramba, quem faria isso? Mas é isso, é um projeto para 2020 em diante. A gente já falou isso no nome da notícia, de fazer uma leitura conjunta. A gente pensa em fazer uma leitura conjunta, não sei se vai ser de O Nome do Vento, né? Porque são 7 volumes, mas a gente está amadurecendo a ideia. O Tempo e o Vento, já. O que eu falei? O Nome do Vento é outro livro. Não. Que é outra saga grande outra saga, também, mas não tem muito absolutamente nada a ver. Mas eu acho que o Frankenstein, ele tem, por incrível que pareça, na minha cabeça, um sentido com o tempo e o vento. Porque, assim, eu gosto muito de história, já repeti, estudante de história frustrada, e eu sempre gostei de história, e eu acho que, como toda criança, eu fui meio fascinada pelas civilizações antigas, sabe? Mesopotâmia, toda criança teve um período Egito, né? Não é possível, todo mundo tem. Mas eu acho que a primeira vez que a história dialogou diretamente comigo, que eu vi a história e pensei, putz, sou eu, o meu mundo é fruto daquilo ali, foi com o iluminismo. Eu fui fascinada pelo iluminismo. Eu lembro da professora, eu lembro da aula, assim, ela falando sobre política e a construção do Estado moderno e os tais dos déspotas esclarecidos. E tinha um entusiasmo muito grande pela ciência, né, pela racionalidade. Era um período muito otimista, se você parar para pensar. Tipo, com um pouquinho de esforço e entusiasmo, tudo é possível, a gente vai fazer um mundo perfeito, vai ser da hora, vai ser mó legal, a ciência é a chave de tudo. E aí eu acho que a Mary Shelley é muito interessante, porque ela fala, segura essa onda aí, calma, não é assim. A ciência é legal, ela criou antibióticos, videogames, mas ela também criou a eugenia, né? A bomba atômica, as armas de destruição em massa. Então eu acho que ela dá uma segurada nesse entusiasmo. Ela escreve esse livro em 1818, se eu não me engano, no início do século XIX, né? Portanto, que era um período onde essas discussões deveriam ser muito relevantes, né? Deveriam estar à flor da pele naquele momento. E ela fala isso, tipo, calma, vamos entender isso aqui, vamos ver a ciência com um pouquinho menos de ingenuidade, na verdade. A ciência é legal, mas ela não é essa entidade abstrata e neutra e desinteressada, né? Ela é controlada, construída por pessoas, durante muito tempo por homens, inclusive. Né? Toda a misoginia do século XIX ela é plenamente amparada pela ciência da época, né? Mas, enfim, isso é uma outra discussão com pessoas, né? E essas pessoas, assim como o personagem principal do livro, né, que é o Victor Frankenstein, são pessoas ególatras, são pessoas prepotentes, são pessoas com falhas profundas de caráter. Então, esses também são os cientistas. Né? Então, não é num sentido de demonizar a ciência, porque a gente está num momento de demonização da ciência, né? De negacionismo e revisionismo, não é nesse sentido, mas de você entender a ciência com um pouquinho de pé atrás, entender que ela é feita por seres humanos, afinal, que ela pode estar errada, sim, né? Que ela pode ser questionada, sim, desde que dentro de certos limites, não é verdade? E eu acho também que é um golpe para a questão do individualismo, né? Eu sempre fui muito fascinada por essa construção dessa sociedade individualista, que é a nossa sociedade moderna. Então, eu acho que a Mary Shelley também fala sobre responsabilidade, porque se nós, individualmente, somos capazes por criar coisas incríveis, a gente também é capaz de criar coisas terríveis. E a gente, diferente dos livros mais antigos, dos povos clássicos, a gente não precisa de demônios ou forças sobrenaturais para nos, né, incitar ao mal. A gente é capaz de sozinho provocar a nossa própria ruína. Né? A gente é plenamente capaz de pegar o caminho errado ali na esquina. Então, eu acho que ela é incrível porque ela questiona esse iluminismo e essa preponderância da ciência e da razão e da racionalidade, né? Racionalidade que foi, sei lá, a base do nazismo, né? Não é sempre algo bom, não é sempre algo positivo. Então ela questiona tudo isso, também essa questão individualista,
e ela dialoga com muitos filósofos, com muitas filosofias da época, e é fascinante, assim, porque era uma jovem de 18 anos, né, de uma família de intelectuais, com uma excelente educação, mas com essa visão muito crítica para a sociedade, assim, dela. Então, eu acho que Frankenstein, para mim, é um livro muito interessante do ponto de vista histórico. Ele está falando sobre uma quebra de paradigma de algo que veio antes e de uma sociedade que está se formatando, ali, a sociedade do século XIX e o que estava sendo pensado no momento. Então, eu sei que essa não é a leitura mais comum da obra, mas para mim é um livro puramente histórico, assim. Puramente não, fala de muitas outras coisas, mas essencialmente histórico, é um momento histórico muito específico, e eu acho isso muito fascinante. Sim. Eu concordo absolutamente com tudo que você disse, mas eu lembro que, bom, eu li esse livro para um Leia Mulheres, acho que foi até no primeiro ano, né? A gente, por conta da Michelle, a gente sempre lê um terrorzinho em outubro, né? Nos clubes presenciais aqui em São Paulo. E aí o primeiro ela pediu para ser o Frankenstein, obviamente a gente super topou. Mas sabe quando você tem já um preconceito, tipo, eu já conheço essa história, por que eu vou ler isso aí? E eu fiquei chocada, porque é um livro, além de tudo isso que a Lu falou, é um livro extremamente atual, né? Dessas discussões, elas ainda acontecem, de limites da ciência, limites éticos. Eu lembro que na época que eu li isso, tem uns 5 anos, talvez, me chamou muita atenção isso, assim, sabe? Que você podia trazer, né? A gente às vezes no Leia tenta trazer, né, essa discussão pro presente em alguns momentos, e eu fiquei muito chocada como esse livro você pode aplicar muito para as discussões atuais, sabe? Disso mesmo, sabe? Principalmente, né, nesse ponto da ética mesmo, né? Então, justamente isso, né? Ao mesmo tempo que o homem é capaz de criar uma coisa incrível, ele pode ser capaz de destruir, assim, com o mesmo poder. O avião, né? Do Santos Dumont, né? Ele criou para viajar e os caras usaram para guerra, né? E aquela coisa, né? E eu fiquei muito, muito impressionada. E com a forma como é narrado, que eu não esperava ser dessa forma, né? O Caleb até perguntou para mim, nossa, você lembrava que era meio por meio de cartas? E eu já tinha apagado isso da minha memória. E de fato, né? É uma narração diferente, né? É um jeito de narrar interessante. Eu não sei, eu acho... Mas, para mim, assim, eu lembro que nessa minha primeira leitura, o que me chamou a atenção foi justamente isso. Não talvez tanto desse ponto de vista histórico que você deu, mas do ponto de vista de como dá para trazer essa discussão para a atualidade, sabe? E isso me impressionou muito, porque é isso que você falou, meu, de 18 anos, olha o que ela fez, sabe? Puta que pariu. Eu acho interessante também como ela cria um questionamento que eu acho muito interessante também sobre divindade. Porque, assim, tem exatamente isso que você falou do limite da ciência. Então, olha a gente tentando pegar coisas que a gente não deveria estar pegando, né? Criando vida, cruzando um limite aí. Ele diz, né, que ele quer entender todos os segredos da natureza, né? E essa insaciedade absoluta, e ele, de certa forma, se torna um deus, né, para aquela criatura, já que ele é o criador, e ele repudia a criatura imediatamente, né? A primeira fala que ele diz ele pensa sobre a criatura dele é que ele é o inimigo. Essa palavra eu acho interessante. Como assim é o inimigo? É a sua criação, como que você já coloca ele nesse lugar, né? Mas eu acho interessante também que eu tenho a impressão que a Mary Shelley também está criticando a nossa noção de divindade. Como que o Deus, a ideia de divindade sobrevive nesse mundo moderno. Deus, ele é tão essencial para a nossa estrutura como sociedade que se ele não existisse a gente precisaria inventar, né? Tem uma frase famosa disso. E se a gente inventou, a gente cometeu o erro terrível de fazer ele a nossa imagem e semelhança. Né? Deus é muito humano. Claro, eu estou falando aqui das religiões ocidentais, abraâmicas e tal, e que todo mundo tenta dourar, né? Não, ele não é uma pessoa, ele é uma força. Mentira, a gente pensou ele como uma figura humana, né? Vamos colocar aqui em pratos limpos que ele é um cara. Uma barba grande? Com uma barba grande. E aí, se ele é criado à imagem e semelhança do homem, ele tem falhas. E ele pode ser o Victor Frankenstein, né?
Ele pode olhar para a gente e falar, nossa, não quero contato com esse povo aí não, se virem. Ele pode ouvir todos os nossos apelos e simplesmente ignorar, que é o que o Victor faz no livro. Então eu acho que o nosso Deus de amor ou qualquer coisa, qualquer ideia que a gente tenha, ele não sobrevive à racionalidade do mundo moderno. Para mim, ele é um preço que a gente paga pela sociedade como a gente criou hoje. Então, assim, se você sair dessa imagem de Deus é amor, você vai olhar para o mundo e você vai descobrir que Deus, o nosso Deus antigo, não sobrevive a esse tempo. Sabe? Ou é isso, ou ele está ignorando a nossa existência, ou ele não interfere mais em nada, porque não é possível. Eu não preciso ter lido o Velho Mandamento para saber que Deus é das trevas, cara. Tipo, o bicho era do mal ali. O do Antigo Testamento era pesado, né? Mas aí, só uma coisa, Lu, desculpa. Os deuses da mitologia também, né? Eles tinham esse temperamento um pouco estranho, né? Um pouco, não sei, mas meio... Humano. Exatamente. Porque é difícil a gente conceber algo diferente disso. É tipo filme de alienígena, que a gente olha o alienígena do filme e eles sempre parecem com o ser humano. A gente não consegue ir muito longe. A gente coloca, sei lá, uns tentáculos de inseto. É o máximo que a gente consegue fazer, sabe? É difícil a gente imaginar outra coisa. E eu acho que pior do que Deus não existir é esse Deus humano, né? É esse Deus que olhou para o mundo e falou, não, gente, desculpa. Se virem aí. Se você é velho e você usa a internet desde o início, talvez você lembre de um projeto maravilhoso chamado Bíblia Sacaneada. A Bíblia Sacaneada era um cara que resolveu reescrever a Bíblia de forma sincera. Era muito bom. Esse cara depois virou roteirista de TV, ele abandonou o projeto, uma pena. E ele dizia que um dia Deus estava sonhando que ele criava o homem. E aí ele acordava e via que tinha se tornado real. E aí ele pensava, era só o que me faltava. E aí voltava a dormir. É esse o nosso Deus, entendeu? Ele criou ali num impulso, tipo o impulso do Victor Frankenstein, e depois deixou essa criação de lado, né? Mas eu acho que ela grande vocês que lutem, né? Tipo, vocês que lutem. E eu acho que ela faz isso muito de propósito, porque as referências bíblicas estão ali, né? A criatura é o Adão, é o primeiro homem, então ele depois vai fazer uma mulher, uma fêmea. Eu acho que está ali. Então, claro, né? Não dá para saber o que menina Mary Shelley pensava, mas é de propósito. As referências religiosas, elas estão ali. Aí a interpretação é a cargo do leitor e do cliente, né? Mas elas existem, elas estão na obra. Assim. Ela é filha da Mary Wollstonecraft, que foi uma grande pensadora do feminismo, né? Do, entre aspas, proto-feminismo, que ainda não tinha primeira onda, então se a gente for pensar em ondas, ela vem muito antes, né? Ela é a marola ali do feminismo. E o pai dela, que eu já esqueci o nome, mas é o Shelley. Não é o Shelley, mentira. O Shelley era o marido. Era o marido. Eu esqueci o nome do pai agora, mas ele era um anarquista, né? Um dos princípios do anarquismo é justamente negar a igreja, né, o poder da igreja. Então, eu imagino que ela devia, né, a gente não, como a Lu falou, a gente não pode imaginar o que passava pela cabeça dela, mas eu fico imaginando que ela leu muitos textos anticlericais e textos, inclusive, porque, né, essas pessoas realmente liam, né, isso justamente para poder te criticar, né, mas eu concordo plenamente com isso, né, e é isso, o pai era um anarquista que teve que meio que negar o anarquismo para ser aceito e dentro da sociedade e tal, tem umas questões aí, mas ele era anarquista de fato. Não, eu só ia comentar que a forma, né, antes até de falar minhas expressões, eu gosto também da ideia da ideia não, né, da criação, né, de como foi criado o romance, né, que eles estavam reunidos numa casa, né, e eu fico meio pensando ela narrando essa história, né, o quanto devia narrando para as pessoas nessa casa, né, o quanto isso devia ter sido impactante, né, e desafiador, né, de certa forma, né, pensando nessa questão, nesses aspectos que vocês trouxeram aqui, sabe, questão contra um pouco, não contra, mas do tipo da natureza do homem, de poder se fazer uma coisa maravilhosa, mas
fazendo, no final das contas, um monstro, e também essa questão de Deus, né? Assim, do quanto ele representa para ele, e quando, a partir do momento que o monstro tá solto, né? E ele tá vivendo e descobrindo o mundo, né? Foi uma coisa que eu fiquei meio pensando aqui enquanto vocês falavam. É só para falar rapidinho como é que surge o livro, né? A Mary Shelley estava passando umas férias de verão na casa, numa casa em Genebra, e pertinho do Lord Byron, um pouco conhecido Lord Byron. E aí foi um verão de merda, só chovia, eles não tinham o que fazer, e aí eles se reúnem, né? São 4 pessoas, a irmã dela também estava presente, se eu não me engano, mas os 4 escritores, né? Que era a Mary Shelley, que ainda não era escritora na época, o namorado, futuro marido dela, né? Que é o Percy Shelley, poeta, né? Um grande nome aí da literatura inglesa, o próprio Lord Byron e um quarto que eu nunca lembro, porque ninguém se importa. E aí eles... Não, e que o Byron roubou a história, né? Roubou. Que só depois ele conseguiu pegar a autoria. Byron é o maior boy lixo da história, E né? ele engravidou a irmã da Mary Shelley. Bafão, assim, esse verão foi intenso. Esse verão foi uma coisa de louco. E aí eles estavam nisso, né, de não ter o que fazer, e aí eles propõem um desafio de escrever histórias de terror, né? Cada um tinha que criar uma história de terror para contar para os outros. E é assim que surge. A Mary Shelley, ela até fala, né, num dos prefácios, um prefácio famoso, sobre como que foi a construção, né, que ela ainda escrevia muito mal, ela sempre escrevia um monte de clichê, mas ela pensava muito bem. Os livros no pensamento dela eram incríveis, né? Então ela começa a pensar no Frankenstein dessa forma, caminhando, pensando, ela tem um sonho e ela continua a pensar, e é assim que surge essa ideia, né? E é muito impressionante, assim, porque ela era muito nova, né? Realmente, e ela vai, essa questão da mãe é importante, né? A mãe, essa mulher, essa figura do feminismo que dialogava muito com filósofos, foi próxima do Rousseau, então tem muitas coisas da filosofia dentro da obra da Mary Shelley, a ideia do bom selvagem, enfim, várias coisas, né? De todos nascem bons, puros, a criatura nasce boa e pura, depois é que ela se corrompe, né? Então é louco, porque ela realmente pega muitas ideias que estavam sendo discutidas na época e junta tudo numa obra sensacional, né? Assim, eu fiquei bem... Acho que essa coisa dos clássicos, acho que tem esse apelo sempre de descoberta, né? Assim, eu não tinha lido ainda e terminei de ler. E eu fiquei com essa impressão de ser essa coisa tão fresca ainda, né? Tão boa leitura, envolvente, com uma trama e a forma como ela coloca as pessoas narrando as histórias, apesar de parecer um recurso simples, ele é extremamente eficiente, né, pro ponto de vista, para a história, né, como ela se desenvolve. Putz, o livro é uma delícia, assim, realmente, ele é muito rápido, né, assim, ele vai que você fica meio do tipo, o que vai acontecer agora, né, tipo, você fica meio tentando antecipar um pouco os passos, né. Eu acho que eu recomendei uma vez até em algum podcast esse filme. Tem, acho que ainda na Netflix, né? É uma cinebiografia da Mary Shelley. Já ouvi muita gente criticando, né? É quem faz a Ellie Fanning, né? A Mary Shelley. E aí conta também justamente esse período em que ela tá criando, né? O Frankenstein. E é bem interessante, porque foi isso, assim, depois que eu vi como eu disse, né, minha primeira leitura foi justamente essa da atualidade do livro e tudo mais, essa questão dos limites éticos, né? E eu lembro que quando eu assisti o filme, ele dá uma interpretação muito fechadinha, assim, né? Meio que tenta colocar elementos da biografia da Mary Shelley, enfim, ela perde um bebê muito novinho, o Percy Jackson não era... Percy Jackson! Oi, Rick Riordan. Quem bem? chama Percy tá se arriscando. Desculpa, gente. O Percy Shelley, ele não era das melhores pessoas, né? Ele já era casado antes. Enfim, tem todo um monte de bafão, assim, né? Ela não fez escolhas fáceis na vida dela, né? Uma delas foi ficar com o Percy. E como o monstro também reflete a solidão dela, né? De ser essa pessoa sozinha, que tem que lidar
com uma sociedade. Como é ser uma mulher intelectual na época dela, como é ser essa mulher que era a companheira de um homem casado, enfim, todas essas coisas. E eu gostei muito dessa leitura. Eu não sei se é uma leitura tão acurada assim, mas eu gostei muito, assim, eu acho que faz muito sentido, né? Imagina você ser uma mulher genial no século XVIII. 18, 19, agora eu perdi. 19. Ainda assim, no século XIX. Início do século XIX. Né? Exato, uma mulher jovem, genial, cheia de potencial e, tipo, sabendo das limitações que você vai ter por ser mulher, sabe? E eu acho que o monstro tem também isso, né? Mostra essa limitação e mostra essa solidão, na verdade, né? Eu gostei muito dessa interpretação e fiquei... Lembro que depois que eu vi o filme, eu fiquei com isso na cabeça por muitos dias, assim. Eu fiquei muito impressionada com essa interpretação. Que da primeira vez eu não tinha... Por isso que eu, no começo, brinquei, né? Puta, é um livro triste pra cacete, porque de fato é, sabe? É um livro bem pesado nesse sentido, né? A figura do monstro, né? Porque em nenhum momento ele tem nome. Ele é a criatura, é o ser monstruoso, ele é... Enfim... Cara, é um ser que não pediu pra estar ali e é extremamente sozinho. E ele tenta, né? Como ele tenta entrar nessa sociedade de alguma forma. Eu sempre vejo as pessoas falando sobre, nossa, como pode uma mulher ter escrito esse livro? Quando eu acho que só uma mulher poderia ter escrito esse livro. Porque eu concordo muito com isso que você falou, Ju. Acho que o seu comentário foi perfeito, assim, dessa solidão mesmo. E eu acho que só uma mulher nessa posição, uma posição acessória do ponto de vista social e solitária por excelência, teria dado voz à criatura, né? Porque a gente tem o ponto de vista do monstro, que na verdade nem é tão monstro assim, né? Eu acho que talvez esteja só romanceando a história na minha cabeça, mas acho que você precisava estar numa posição dessas para você entender a importância disso e de como isso era algo novo mesmo, né? E eu também vejo um pouco desse eco dela ser mulher e de ser uma posição complicada em dois momentos. A primeira eu acho que é mais forte no prefácio. É um prefácio que ela escreve e tem um parágrafo muito aleatório, que parece que não se conecta com nada, e fala assim, não foi o meu marido que escreveu nenhuma linha do livro. E tipo, eu fiquei pensando, quem perguntou? O que isso tem a ver com o resto do prefácio? E aí depois eu fiquei pensando que muita gente deve ter perguntado, na verdade, né? Ou afirmado, na verdade. Então, elas tentar ali e falar, não, gente, fui eu que escrevi mesmo. Até porque, Lu, se não me engano, a primeira edição do livro, isso no filme, né? Eu não fui pesquisar a fundo. Parece que quem assinou foi o Percy, né? Ele assina a primeira edição e aí depois a autoria só vai para ela na segunda edição. Então, tipo, atribuíram mesmo, não, foi ele que escreveu esse trem aí. Até onde eu sabia, não tinha sido assinada a primeira versão por ninguém. Mas eu não tenho certeza dessa informação. Pode ter sido por ele mesmo. Mas é isso, né? Mesmo depois dela. Todas as dificuldades que a gente já falou até em outros episódios de uma mulher se tornar escritora, né? Ter uma formação intelectual, ter o espaço necessário para criar. A gente falou muito sobre isso no último Nome da Leitora com a Gabi, né? Que a gente falou sobre Um Teto Todo Seu. Depois de tudo isso, ela ainda cria o livro e ainda, de certa forma, contestam a autoria da obra, né? Isso é terrível. Mas eu também sinto muito isso na construção das personagens femininas do livro. Quando eu li a primeira vez, o feminismo ainda não tinha entrado na minha vida. Na verdade, não propriamente o feminismo também. Mas pelo menos esse cuidado, essa atenção de você perceber como que os personagens femininos estão sendo retratados, né? E isso, neste momento da minha vida, é muito importante. Então, essa leitura que eu fiz agora foi muito voltada para isso. E se você parar para pensar, não tem personagens femininos muito fortes no livro, muito marcantes, né? Eu não lembrava de nenhuma. Eu lembrava que ele tinha uma relação com uma menina, que na minha cabeça era uma criada, mas nem é isso. Mas, enfim, não tem nenhuma personagem muito, muito relevante. E eu fiquei pensando sobre isso, eu fiquei pensando que, primeiro, as mulheres elas são muito associadas com sentimentos de cuidado,
de gentileza, e é justamente isso que falta para o Victor Frankenstein. Né? Ele não tem nenhum tipo de empatia ou responsabilidade sobre os seus atos, ou cuidado, no sentido mais estrito da palavra. Então, como seria bom você ter um pouco mais de feminilidade ali? Eu estou falando do feminino no sentido que é apresentado no livro, tá? Como seria importante você ter uma coisa um pouco mais equilibrada, né? O próprio ato de dar a vida, né, a alguém, ela já é algo essencialmente feminino. Então, as mulheres, elas dão luz, elas têm filhos desde o início dos tempos e raramente elas repudiam a criança, né? Raramente elas deixam essa criança de lado. A não ser quando o filho, sei lá, completa 18 anos e vota no Bolsonaro, mas, né? De um modo geral, elas cuidam do filho e ele não cuida, né? Ele é um homem que dá a luz a uma criatura e não se responsabiliza mais por ela. Então, essa questão do feminino eu fiquei pensando, mas também o destino das personagens mulheres. Todos os destinos são trágicos. Todas as mulheres vão morrer de uma forma terrível. E, assim, elas vão morrer por culpa dos homens da história. Porque a criatura também é um homem, né? A criatura é do sexo masculino. Ela poderia ser uma criatura sem gênero, mas a criatura é criada no sexo masculino. Então, como as mulheres, elas, no fim, além de elas serem excluídas desse papel principal na história, ou até um papel na ciência, alguma coisa do tipo, elas ainda estão completamente à mercê dos homens, né? Então, por causa dos erros ou do ego dos personagens masculinos, elas vão pagar, elas vão sofrer. Então, isso também eu acho triste, porque são as personagens femininas que ela quer mostrar. Né? Olha isso, olha como a nossa existência é frágil. Né? Como a qualquer momento a gente pode ser punida, ser morta, ser acusada de um crime que a gente, na verdade, não cometeu e pagar por isso. Eu acho isso muito triste, assim, porque são as personagens femininas que ela cria, isso quer dizer alguma coisa. Né? Ainda mais a gente sabendo que ela tem essa visão de mulheres já um pouco mais madura, né, para a época, por influência da mãe. Enfim, ela não conheceu a mãe, mas eu imagino que a mãe tenha sido uma figura importante para ela, como todas as mães, né? Que por sua presença ou sua ausência marcam os filhos de alguma forma. Mas eu acho muito triste que as mulheres que ela cria são essas mulheres que têm uma existência tão subalterna e acessória e ao mesmo tempo um destino tão trágico. Assim, eu acho que isso tem algum significado, sabe? Baixei o clima aqui. Não, é que eu tô pensando só. Porque no final das contas eu fiquei pensando na Elizabeth, né? Que é essa personagem. E que é do tipo. Ela, quando entra na casa, é simplesmente para animar o Victor, né? E fica amiga dele, mas sendo criada quase como irmã, mas já pensando num casamento futuro, assim, sabe? Tipo. Lógico, eu sei que não tinha tantas opções na época, não tô falando isso, mas assim, era tipo, simplesmente para isso, assim, sabe? Tipo, essa é a única linha dela, o único caminho que ela tem dentro da história, né? E eu fico puto porque o Victor é um merda e apesar da ameaça do monstro, ele, enfim, se for falar, não sei se a gente dá... o final trágico não tem problema de spoiler, né? Para o clássico, mas o Victor, o monstro afirma, ó, toma cuidado na sua noite de núpcias, e ele manda ela ir pro quarto primeiro, assim, andando com 2 pistolas, uma faca, e enfim. Ele é um personagem que ele não se responsabiliza. Nenhum momento, cara, ele é muito irritante. É a principal característica dele, né? Porque uma hora ele fica assim, uma hora ele vira, mas eu não sei porque essas tragédias estão... Eu tô tipo assim, porra, bichão, sério mesmo que você não sabe? Só faz merda o tempo todo, e cá né? pra nós, se tivesse dado certo, ele tava lá assumindo tudo. Puta, né? mas não tenha dúvida, né? Se o monstro fosse bonitão e fosse legal, né? Tivesse alguns poderes aí. Puta, ele é muito. É engraçado, né? Assim, como ele é irresponsável mesmo, né? Ele não assume em nenhum momento, nem em nenhum momento, mas no final das contas nega o pedido do monstro, né? Ele não se responsabiliza, ele quer o tempo todo atrair a simpatia do leitor. Né? Então ele está o tempo todo falando como ele sofreu e como foi difícil, e a longa enfermidade, e as longuíssimas noites.
Só uma coisa, Lu, desculpa. E de certa forma, ele atrai a simpatia de quem tá contando a história, né? Do cara que encontra ele no começo do livro, né? Que daí, por isso das cartas que eu havia perguntado pra Ju, né? Ele toma totalmente, né? Ele compra totalmente a história dele nesse sentido, né? A simpatia dele é total, né? Então ele não se responsabiliza, ele é totalmente omisso e ele não protege as pessoas, né? Porque ele poderia ter salvo a vida tanto da Elizabeth quanto da Justine. Se ele tivesse falado e assumido o erro dele, ele tinha salvo a vida das duas mulheres. Mas ele não vai fazer isso, porque ele não vai manchar a própria reputação ou admitir publicamente um erro, né? Então, eu acho que é isso que você falou das cartas, Caleb. Acho você tocou num ponto muito legal. Porque, assim, a gente tem um momento do livro que é o monólogo da criatura, né? Então, a criatura conta o seu lado da história para o Victor, que está contando o que a criatura falou para o dono do barco, que está escrevendo para uma irmã dele o que aconteceu. Né? Então, é isso, né? Como que essa história é narrada? Como que ela chega até nós? E quem que tem o poder da narração? Porque a gente só tem personagens homens narrando, né? A gente não tem o ponto de vista da Elizabeth ou da própria criatura, que apesar de a gente ter o ponto de vista, é a partir do filtro do próprio Victor, né? Ele que está contando. Então, a questão, ela fala muito para mim também sobre poder, né? Quem tem o poder de criar? Quem tem o poder de controlar a ciência? Quem tem o poder de se eximir das responsabilidades? A gente vive numa sociedade hoje que está discutindo muito isso, né? Existem pessoas que cometem crimes e jamais são responsabilizadas. E tem pessoas que não cometem crimes nenhum, que são julgadas imediatamente por isso ou executadas sumariamente. Então, Desculpa, e também quem tem o poder de contar a história, né? Quem tá o poder, de que lado tá essa história, né? exatamente, era isso que eu ia finalizar. E no fim, o poder da narrativa. Né? E aí você tem todas essas camadas, e no fim o livro, o autor é uma mulher, né? Uma autora, é uma escritora. Então eu acho um livro extremamente complexo também na sua forma de narrar. Não acho simples, assim, então são muitas camadas ali. Eu acho que o desafio, se eu fosse amiga dela, eu ia falar, amiga, começa simples. Né? Faz só a história da criatura com o criador, não vai tanto, porque vai dar ruim. E não dá. Né? Eu acho que ela constrói essas camadas muito bem. Assim. Ela faz uma coisa que eu acho brilhante, assim, que é não se deter na ciência da criação. Assim, né? No sentido de como é que isso acontece? O Victor até fala, não, eu não vou falar para você porque não quero que isso aconteça de novo, alguma coisa do tipo. Não é exatamente isso, mas ainda que a gente falou de ciência e ela fala de muitos autores que faziam uma ciência estranha, o nascimento da química, da fisiologia, enfim, todas essas coisas que culminam, né, na criação, né, do monstro. Eu gosto muito que essa não é a questão, assim, sabe, no sentido de tipo de não se apegar, sabe, tipo, isso aconteceu. Não, pensem nisso e já sair aqui. E a partir do momento que ele sai, você não tem contato nenhum, né? O primeiro contato do Victor, ele vê que mexe o olho, e ele fica horrorizado e já começa a xingar, e dá tipo assim, não, mas eu quero aquilo ali, né? Eu não quero ele reclamando, se sentindo mal, ou, enfim, não assumindo as responsabilidades, né? Então, acho que por isso que eu gosto muito dessa parte que ele narra, principalmente essa parte, assim, sabe? Tipo, essa vivência, quando ele pega os livros para ler e os justos livros que ele escolhe, né? Tipo, eu achei muito, muito curioso, assim. Que é um pouco a ficção científica ali nos seus primórdios, né? Muitas pessoas consideram ela a primeira autora, entre autores e autoras, na verdade, né? De ficção científica, mas os outros autores, o próprio, sei lá, se você pensar na máquina do tempo, como que a máquina funciona? Não importa. Lide com isso. Vamos focar só no que acontece depois, né? Você ainda não tinha essa preocupação tão grande no explicar o como, né? Mas você falou sobre um negócio que eu achei legal, essa questão dos autores que ele lê, né, que ele vai ler muitos alquimistas, né? E eu acho engraçado porque a gente falou antes sobre como a gente deveria ter mais responsabilidade sobre os nossos atos e a gente não tem, e esse personagem é irresponsável durante todo o livro.
Até nesses autores, ele passa um pano para si mesmo, né? Tipo, eu li os autores errados porque ninguém me instruiu. Se alguém tivesse dito para eu ler os certos, eu seria uma outra pessoa. Então, é um cara que está o tempo todo arrumando desculpas para si mesmo. E ele toma uma invertida do professor, que ele não perdoa o professor até depois do livro, hoje. né? Até hoje, capaz de não perdoar. Do tipo, cara, você tá lendo isso aí, tipo, o professor tira o sarro dele e não passa a mão na cabeça, né? Tipo, e ele fica todo ressentido. Né? Ele é biscoiteiro, né? Ele é muito biscoiteiro. Então vem um professor e fala, nossa, que bobagem que você deu, você perdeu seu tempo. É a morte para ele. O professor não presta, o professor é ruim, mas ao mesmo tempo ele concorda, ele sabe no íntimo que é verdade, então ele culpa o pai. Se meu pai tivesse me instruído de verdade. Então é isso, né? Ao invés do cara falar, errei, fiz merda, sou responsável. Eu acho que isso também diz muito sobre a nossa sociedade moderna, que é uma sociedade onde ninguém tem responsabilidade de nada. Né? As coisas acontecem, tipo, eu não sou responsável pelo que o Bolsonaro faz, eu votei nele, mas o que ele faz lá é responsabilidade dele. Não, cara, você não está entendendo como é que funciona o processo político, né? Ou a tecla que a gente sempre bate sobre os regimes totalitaristas que tiveram apoios da população, mas ninguém é responsável. Né? A gente está num mundo onde cada vez mais você não sabe de onde vem, quem tem a culpa, afinal de contas, ninguém. Isso se dilui, né? Então, eu acho que ela também fala isso, assim, a nossa sociedade moderna é extremamente solitária, mas onde ninguém quer ter culpa e responsabilidade por nada. Né? A gente só quer ser individualista quando é pro mérito, né? Sim. Quando a gente tem sucesso é porque a gente se esforçou, porque a minha trajetória foi muito difícil. Eu venho de uma família muito pobre e eu superei todos os obstáculos. E se eu administro a empresa do meu pai é porque eu mereci. Sim. Agora, quando dá errado, aí a culpa nunca é sua. Aí Sim. não foi você que errou. Eu tenho trauma de infância, onde já se viu? Eu só voltei para tirar o PT só. E todo mundo votou nele, né? Todo mundo. Eu não sou responsável, a responsabilidade é da população. Assim, mas você é a população. Sim. Então é isso, ninguém quer dar a cara a tapa, né? É muito difícil para o nosso ego de homem moderno assumir as bobagens que a gente faz mesmo, né? Irracional, né? Acho que é isso, né? Esse elogio à racionalidade, até que ponto a racionalidade pura e simples, né, te faz melhor, né? Sobre racionalidade, Ju, ele fala o tempo todo que ele é incrível, porque ele é muito racional e ele descobriu algo que ninguém tinha descoberto antes, ele é muito gênio. Mas aí, quando dá errado, ele vem com uns papos estranhos de destino. Vocês repararam? É destino que desse errado e não sei. Então, peraí, você não é racional? Por que você só se apoia no destino quando você faz bobagem? Aí não foi você, aí foi o destino. Aí estava escrito. Então, a gente, na verdade, ainda é bem supersticioso, mas a gente usa a superstição quando nos convém. A parte final, ele fala muito disso, né? Sim, né? Tipo, nessa ideia do... tem uma sina, tem alguma coisa acontecendo, né? Sim. É meio com um mito de um empreendedorismo ali, né? Ele é o cara que sozinho vara à noite, fica 2 anos trabalhando. Inclusive 2 anos, né, gente? O cara, tipo, fez um mestrado e aí criou vida. Assim. 2 anos. Nossa, 2 anos. É realmente muito esforço, força guerreira, né? Sou 2 anos estudando sem parar e virando noite. E aí criou a vida. E aí era individual, porque ele trabalhava sozinho, né? Era o esforço dele próprio, a genialidade dele própria. Mas aí quando dá errado, não. Aí é o destino. Aí são os deuses que são responsáveis, ou qualquer outra entidade muito abstrata. Tipo, eu mexi com o que não devia, né? Eu não deveria ter chegado nisso, né? Tão longe. Fechamos? Sim, acho que foi uma conversa boa sobre. Mais de 3 horas, eu acho. Deu. Mais ou menos isso.
Vamos ver aqui. As edições estão cada vez mais complexas. Queria dizer que no último podcast eu liguei o botão do foda-se, o episódio saiu com 1h40. E eu falei, Eu ouvi e gostei muito, cara. as pessoas deram asas, né? Elas falaram, não, a gente Não gosta foi de mais. episódio grande, pode deixar grande. Aí é isso, gente. Eu sou a criatura de vocês. Esse podcast vai ter 3h20. Eu quero ver vocês comentando que escutaram até o final. Não, mas eu falei, eu sou a favor do método xadrez verbal. Você ouve um pouco, vai, depois continua, depois tipo... Ouvir em prestações. Tem uma semana para ouvir, gente. Não tem problemas nenhum. Mas a gente quer agradecer aqui no Arquivo Confidencial a Luana. Eu adorava a cara de surpresa das pessoas quando mostravam alguém na tela, que elas realmente não estavam esperando assim. E às vezes ele obviamente não queria, né? Não. Puta que pariu. Essa pessoa falando bem de mim, até parece, a gente se odeia. Grandes momentos da TV brasileira, não é mesmo? Pior é que Então, isso nós três fazemos aniversário razoavelmente próximo. Né? Perto, Então agora só no final do segundo semestre do ano que vem para vocês terem esses episódios especiais de novo. Meu Deus, eu já vou ter que pensar num livro agora. Que eu demorei para decidir o meu, viu? Demorei. O meu vai ser O Tempo e o Vento, vocês têm o ano inteiro até dezembro do ano que vem. Fica aí, eu vou pensar em algum aí. Então é isso, né, Lu? Muito obrigada, parabéns. Adiantado e atrasado, né? Porque... Dark de novo. A gente vai estar no presente, no futuro e no meio também, né? No dia mesmo, né? O ano que vem a gente já tem muitas coisas para fazer. Não, acompanhe a gente, né? Nos inscrevam, sigam a gente nas redes sociais, o nome do livro podcast, e quiser escrever um e-mail também, o nome do livro podcast @gmail.com. Escrevam, me falem o que vocês acham e continuem acompanhando a gente. Isso aí. Até mais. Até mais, Tchau, gente. Tchau. Beijo.